Boa noite, boa noite, boa noite. Atrasadinho um pouquinho só um pouquinho. Uma atrasadinha. Mas estou aqui, estou presente, certo? Estou esperando aqui começar, vamos ver se vai rolar aquela propagandazinha. Vai. Então a gente vai esperar o pessoal voltar da propaganda, a não sei que seja uma propaganda de 15 mil horas, né? Vou entrar aqui pelo celular também, porque eu vou usar ele ali, né? Mas enquanto isso eu vou deixar ele carregando. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vou dar boa noite pra todo mundo. Hoje eu vou ser mais breve, tá, gente? Hoje eu vou ser bem mais breve nos boa noites e explicar. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, essa propaganda eu vou pular. Eu, hein? Sai pra lá. Credo. Nossa. Conversar com o YouTube de não colocar umas propagandas no meu canal. Tem umas coisas que não é pra colocar no meu canal, não. Como se a gente mandasse nisso, né? É... Mas umas coisas esquisitas. Hum? E é isso, gente. Estamos aqui no canal Tricotando com o Zé. Eu tô tentando achar minha live. Achei. Pronto. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô tentando achar minha live. Pronto. Estão me ouvindo bem, sim. Deixa eu deixar aqui assim. Muito bem, pronto. Bom, gente, deixa eu pegar aqui que eu larguei pro outro lado mesmo, esqueci. Hoje a gente vai ver, é um pouco parecido com o decote redondo, tá? A gente vai ver decote V no ponto perlé, tá? Lembrando uma coisa importante, aqui a gente vai ver um dos detalhes importantes que acontecem aqui quando a gente vai fazer esse decote, é que como é que eu vou chamar? Mas o conceito de agulha eixo zero, né, de a agulha ser o zero da máquina, né, e você começar a contagem a partir de uma agulha e não, né, de um lado e do outro do zero, mas sim uma agulha que é o zero, que é para fazer isso daqui, que você vai ter que considerar para fazer isso daqui no sanfona 1 por 1, tá? Eu não sei o que está acontecendo hoje aqui, gente. Deixa eu ver. Geralmente eu não fico batendo na máquina, tá esquisito. Acho que eu coloquei mais para cá. Deixa eu mexer um pouquinho, pera aí, gente, só para não ficar batendo da máquina. Pronto, melhorou. Deixa eu dar boa noite para vocês, né? Mas antes eu vou terminar de falar o que eu estava falando. Então, a gente vai exercitar isso hoje, né? Esse daqui foi feito em malha cheia porque, sim, é mais fácil lidar com ponto perlé na malha cheia. Eu fiz com 2 fios, usando uma regulagem 4, porém, você consegue usar uma regulagem maior e, com isso, usar 3 fios, né, nesse. Tânia Regina Coradello, obrigado pelo superchat. Beijo, beijo, brigadão, viu? E obrigado mesmo. Como eu estava dizendo, aqui a gente tem essa preocupação da agulha, de sumir com uma agulha da frontura, que é o eixo zero. Como eu estava dizendo também, dá para fazer mais grosso, você não precisa fazer exatamente com 2 fios. Eu acho que fica legal, fica bom com 2 fios, tá? Fica bom mesmo, eu gosto bastante. Né? Ficou bonito o acabamento, não é uma coisa que tem... Sabe, você não vai precisar colocar acabamento aqui, vai ficar direto, né? Já fica pronto na peça o acabamento. E eu vou dar boa noite para vocês, gente. Vou ler aqui no computador. Muito bem. Nara Rodrigues, boa noite, família tricoteira. Salve, Zé. Salve, Nara. Boa noite. Dirce Rambo, olá, turma. Boa noite, Dirce. Solange Corrade, boa noite. Marisabel Arte em Fios. O canal da Marisabel Arte em Fios, vocês sabem, é um canal que ela faz de crochê. Maravilhoso. Então passem lá para conferir, se inscrevam no canal dela. Eu não vi recentemente. Como é que tá o número de inscritos, ô Marisabel? Vamos se inscrever, gente, no canal dela, por favor. Joana Dark Dias Rodrigues, boa noite. Carla Neto, boa noite. Bernadette Maranho, boa noite. Maria Helena Ramos, Rosana Popper, Ira Livino, Andréia Rodrigues, boa noite, tricoteiras e tricoteiros. O pessoal manda, né? Boa noite, Zé e colegas. Boa noite a todas as tricoteiras e tricoteiros. Cris Massafera, salve Zé, salve Nara, boa noite a todos. Marisabel Escus Pimentel, boa noite. Lindo esse decote, ficou bonito, né? Ficou bonito mesmo, eu gostei também, gostei bastante. Nelson, obrigado pelo superchat, Nelson, valeu, muitíssimo obrigado. Gente, superchat na live passada, ó, obrigado mesmo, viu? Quem mandou, muitíssimo obrigado mesmo. Quem tá aqui, vai mandar de novo? Não tem problema. Começou. Soraya, boa noite. Soraya que também já mandou o pix dela. Sempre antes da live, Soraya manda o pix. Obrigado, Soraya.
Mariana Melo Brits, boa noite, eu tava cafundido. Cris Massafera, o José vai arrasar novamente. Obrigado, Cris, vamos lá, vamos nessa mesmo. Mariana deu boa noite, pessoal. Leninha, boa noite. Nelson, boa noite mais uma vez, querido. Obrigado pelo superchat. Tânia Regina Coradello, boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Obrigado, Tânia, também pelo superchat. Simone Alves, boa noite, Zé. E pessoal. Cláudia Silva, boa noite. Eva Alves, boa noite. Mariana Mello chegou de volta aí, né, dos comerciais. Neuza Brassoroto, Maria Isabel Artinfios, hoje tenho 1.100 inscritos. Maravilha, ó, show de bola, hein? Passou de 1.000 inscritos. Já passou de uma dos marcos, né, de meta do YouTube. Isso é muito bom, ó. Beijo. Vai chegar muito mais, hein? Então, gente, vamos bora lá se inscrever no canal Maria Isabel Artinfios, que a Maria Isabel Escus Pimentel faz falando sobre crochê. Esse microfone vai ficar caindo, mesmo que essa camiseta é mais confortável, sabe? Ela deixa cair pra dentro, não tem problema não. Se fizer barulho, vocês me avisam. Ercília Alves, boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo bem, Ercília, tudo certo sim. Sônia Regina Francisco, boa noite a todos. Voltando depois de muitos perrengues. Boa noite, super professor. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Que bom que tá tudo se resolvendo. Isso é o melhor e mais importante. Apesar de que tem hora que dá vontade de sair correndo, virar tudo assim, né? Dá. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo fora o que tá errado. Tá tudo bem fora o que não tá. Certo, gente? A gente vai falar de ponto perlé de novo hoje. E, Soraya, você fez uma pergunta pra mim. Quero já adiantar que eu vou responder. Eu sou uma besta quadrilátera, mas eu vou fazer vocês esperarem um pouquinho, olhando para a cadeira, tá? Porque eu esqueci e eu vou pegar agora mesmo. Não tô nem aí. Quer dizer, tô aí, mas, né? Não tô aí mais. Tô aqui. Agora estou passando pela Avenida Aricanduva, no meu quarto. Que é longe. Tô tirando caixas. Não dá pra virar a câmera pra cá, tá, gente? Porque não dá. Caixinha pra cá. O que temos aqui? Isso, temos aqui esta belezinha. Ora, pois, na caixinha de acessórios, né? Dela. Que é uma caixa que eu tenho pra guardar. Adivinha o que, gente? Adivinha o que é isso aqui, ó. Chegando primeiro, antes de mim. Carro da Eugene, carro da Frontura. Eu preciso, gente, antes de continuar, na verdade eu vou passar pra lá já, eu quero só ver se vai dar se vai ficar legal. Vou passar pra lá, tá? Então a gente já se vê. Deixa eu dar boa noite pro pessoal que chegou nesse meio tempo. Boa noite, Zé, e boa noite, pessoal. Hoje eu tô por aqui. Valeu, Donei. Obrigado. Rose Artemania, ou Artmania, acredito eu. Boa noite, Zé. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Só ver. Tá tudo certo. Vamos lá, então, gente. Bora. Deixa eu tirar isso aqui daqui para não baixar a cadeira. Tá aqui. Vou mudar para a máquina, tá? Pronto, mudei. Eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa que eu deveria ter feito antes já. Só que tudo bem não ter feito antes, eu acho. Ai, balançou a câmera, né, gente? Me perdoem. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Deixa eu ver como é que tá ali. Fora o fato de que tá balançando, né, gente? Deixa eu colocar esse cara aqui. Vou pegar essa lâmpada, vou pôr um pouquinho mais pra cá. Pra dar aquela iluminada bonita, sem bater na câmera. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer meio que no improviso, tá, gente? Não é no improviso, né? É uma coisa simples de explicar. E eu ia fazer uma live disso, mas no fim das contas não rolou, né? Deixa eu ver como é que tá ficando ali, se vai ficar um do ladinho do outro mesmo, senão a gente coloca, se for preciso, a gente coloca um em cima do outro. Deixa eu ver se vai dar pra fazer isso. Né? Vamos ver como é que vai ficar ali, tô vendo... Eu acho que vai ficar bom, vai ficar bom. Então vamos lá, gente, é o seguinte. O que é o que entre os dois carros, tá? Então isso aqui vai virar um corte, óbvio. Vai virar um corte que faz referência às... Deixa eu deixar mais bonito já que vai virar corte, né, gente? Espera aí um pouquinho. Esse daqui vai ser um corte que faz referência às semelhanças e diferenças dos carros das fronturas Eugene e Lanofix. Eu vou falar aqui do básico, tá? Do básico. O que é o básico? Aonde que a gente faz o ponto perlé e aonde a gente mexe também para fazer o ponto inglês, né? Porque você acaba fazendo
uma seleção cruzada, né, junto com a máquina. Mas aqui a gente tem, claro, os discos disco de regulagem de ponto, que na Lanofix vai até 10, na Eugene vai até 8. Esses dois botões aqui, que são os botões de desenho, tá, na Lanofix, fazem a exata função dos botões NPR. Então, 1 e 1 é a mesma coisa que posição N no botão NPR. 0, 0 é a mesma coisa que posição PR nos botões da frontura, tá? Da Eugene, no caso. Frontura Eugene. Muito bem. Eu vou só trazer um pouquinho mais para cá, porque a gente tem aqui embaixo a alavanca de recolhido, né? Que é onde a gente escolhe para, ao invés de tecer o ponto, a gente vai utilizar essa alavanca de recolhido para recolher o ponto na agulha, tá? Tô tentando mudar um pouquinho, deixar um pouquinho melhor a iluminação, nem que a gente deixe a lâmpada encostada. Ela está escorregando, mas a gente põe um peso no pezinho. Peraí. Tá muito escuro. Pronto, assim se escorregar, demora mais para cair. Certo, gente? Deixa eu ver se tá bom. Dá para vocês verem. Dá sim. Ótimo. Então essa alavanca aqui é a alavanca do recolhido, tá? A direita, quando ela tá direita aqui, ela vai trabalhar, os pontos não vai recolher, e a esquerda vai recolher, tá? Na Eugene, qual que é essa alavanca? O que é equivalente dela na Eugene? A N, ou melhor, a RP, tá? Então quando você coloca no P, é a mesma coisa que colocar na ferradurinha aqui da Lanofix. Tá bom? Deixa eu ver se vai dar pra ver bem. Que tem uma ferradurinha aqui, ó. Tá? Deu pra ver, muito ótimo. Esse daqui é um botão que só tem na Eugene, que é uma alavanca, na verdade, para você trabalhar. E a minha, muito provavelmente, vai estar meio durinha, porque eu não uso. Você usa para trabalhar com fio mais fino, tem posição 1 que é para trabalhar com fio normal, que é onde eu geralmente uso, e a posição 2 que é para trabalhar com fio mais fino, tá? Na lateral, tanto de uma quanto de outra, a gente tem as alavancas de chamada automática. Então, na Eugene, segue a mesma nomenclatura do carro da máquina, então a alavanca de retenção, para quem tem Eugene, né? Então, H é no Road Position, ou seja, não vai trabalhar com as agulhas que estiverem na posição E da Eugene, e o N vai trabalhar, tá? Só que é o seguinte, acionou uma, tem que acionar a outra, tá? Para não trabalhar e para trabalhar. Porque de repente você vai, eu vou começar a tecer a próxima carreira, né? Vamos supor. Ou, né? Não quero que as agulhas não trabalhem. Um exemplo. Eu vou colocar essa daqui para cá, só que é só, no caso, tanto da Lanofix quanto da Eugene, se eu fizer isso, movimentar o carro da esquerda para direita, com essas duas outras alavancas na posição para tecer as agulhas, essas alavancas vão meio que abaixar sozinhas, tá? Então, ou você trabalha com as duas, tanto na Eugene quanto na Lanofix, na posição para trabalhar as agulhas ou para não trabalhar as agulhas. Na Lanofix, a codificação é diferente. Então, a posição 2 vai trabalhar com as agulhas, a posição 1 não trabalha com as agulhas, tá? Outra coisa importante aqui, gente, esse daqui chama came de desenho, não lembro como é que é o nome exatamente, porque esses são os botões de desenho, tá? E essa camezinha aqui é para usar com trocador de cores para fazer na Lanofix automaticamente o fundo não listrado, mas sim ele com uma cor só. Eu experimentei, eu não gostei, não gostei tanto que eu não quero nem trazer no canal, porque fica feio o tecido, tá, gente? Então, assim, não gostei, tá? Vou trazer outra coisa da Lanofix, quando eu der um tempo de Lanofix. Sujei toda a minha mão, então vamos conviver com a mãozinha do Zé suja hoje, tá, gente? Me desculpem, é graxa de máquina, vocês estão acostumados. Espero que tenha ficado claro essas diferenças entre o carro Lanofix e Eugene. Então, vamos lá. Na Lanofix a gente já vai ver como é que é hoje. Na Eugene, para a gente fazer o ponto perlé, a gente usa essa combinação de alavancas, tá? NPR, uma delas no PR, e essa alavanca aqui no P. Ok? Se tiver assim, vai fazer o efeito do recolhido para o outro lado, tá?
Então, na hora de inverter, quando você precisar inverter de um lado para o outro, por exemplo, que é o que vai acontecer aqui hoje, inclusive, vamos supor, aqui eu estou fazendo o recolhido da direita para a esquerda. Perdão, aqui, nessa configuração eu estou falando da esquerda para a direita, tá? Quando eu movimento o carro da esquerda para a direita, faz o recolhido. Quando movimenta da direita para a esquerda, não vai fazer. Vou repetir. Para fazer perlê com o carro da Eugene, a gente vai colocar o PR no P, NPR no PR. Essa alavanca funciona quando eu movimento o carro da esquerda para a direita. E quando eu anulo essa e ligo essa alavanca funciona quando eu movimento o carro da direita para a esquerda. Tá bom? Muito bem. Vamos começar aqui. Eu vou começar com menos pontos, tá, gente? Para a gente não ter aí um ombro grande para fazer, etc e tal. O importante aqui vai ser tudo meio que parecido com o ponto que a gente já faz, o decote que a gente já faz ver, só que tem as características do ponto perlê, principalmente o eixo zero da agulha, que é uma coisa nova, né? Relativamente nova. Deixa eu só tentar não encostar na câmera, mas melhorar a iluminação aqui. Muito bem. A gente vai precisar, para fazer esse decote, vai precisar de fio de separação, tá, gente? Então, já tenham fio de separação colocado na máquina, fio de outra cor. Vamos começar para tecer os dois lados, né? Ou seja, tanto máquina quanto frontura, inteligentíssimo, José Augusto, não colocou as duas alavancas de chamada automática para pegar as agulhas, e aí não teceu, né? Vamos voltar para cá, então. Então eu vou colocar fio na máquina. Lembrando que eu estou trabalhando com malha cheia, mas é a mesma coisa que 1 por 1, tá? Tanto que eu vou falar da agulha eixo aqui, que vocês vão entender o que é esse conceito de agulha eixo zero para a nossa... Espera um pouquinho, gente. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu não estou deixando o celular aqui em cima, então estou olhando para trás, tá? Eu só não... Bom, o último foi o superchat do Nelson, tá? Daí eu volto de lá. Vamos lá, gente. Outra coisa que a gente vai precisar como auxiliar para esse trabalho, tá? Impreterivelmente, não dá para trabalhar sem. A gente vai precisar desses dois pesos ou algo que substitua eles, ou até pesos com garra, mas aí vou precisar de pelo menos uns 4, tá? Então esses dois que não são pesos, são garras, né? Para encaixar o pezinho pequeno da frontura, tá? Vou precisar também, às vezes, de um desse daqui, ok? Para colocar um pezinho pequeno também, vocês vão entender. Porque com a técnica de hoje, eu resolvo o problema de algumas pessoas. Problema assim, né? Já me perguntaram isso e eu perguntei para a pessoa, falei assim, mas como é que você está fazendo, né? Então, tem gente que vai fazer o decote no ponto perlê ou no ponto com frontura e um lado fica maior que o outro. E aí, gente, enquanto eu vou fazendo isso aqui, eu vou explicar quais são as possíveis causas de um lado estar maior do que o outro. A primeira causa, quando tem uma diferença muito grande, é de que sua frontura esteja desregulada, ou seja, um lado está mais baixo do que o outro, então um lado faz um ponto mais largo do que o outro, porque a distância é maior entre a máquina e a frontura. Quando a frontura está reguladinha, isso não acontece, tá? Vou fazer o arremate aqui, rapidinho. Deixa eu só fazer isso aqui, porque daí já começo na sequência, já começo já na regulagem 4. Estou usando dois fios 228 HB da Lansul, cor não lembro o nome. Vou abrir o perlê do meu lado, deixa eu pensar. Por que eu estou pensando? Né? Porque vocês vão ter que pensar isso também. Tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira regra que eu sempre comento de trabalhar com malha cheia, ou até mesmo fazendo o perlê no 1 por 1? Tá? As agulhas da máquina ficam para fora, por isso que você precisa de uma agulha eixo quando você trabalha com 1 por 1. As agulhas da máquina vão ficar para fora. Porque eu não quero nada recolhendo na beirada, eu quero tecendo ponto reto na beirada, né? Ponto meia na beirada. Então essa é a primeira coisa. Porque senão a beirada do ponto fica feia. Não fica assim, ó, bonitinha que nem essa daqui, tá?
Aqui tem um fiozinho que eu deixei, ó, do decote, então você já tem uma ideia do que vai acontecer. Mas aí para ficar bonitinho assim, ó, precisa ser uma agulhinha que está na máquina, tá, gente? Porque esse efeito aqui do ponto perlê sai na máquina. O recolhido é feito na frontura, mas o efeito sai na máquina. Muito bem. Vou fazer o meu perlê da direita para a esquerda. Então, quando eu passar o carro agora, eu estou burro, não coloquei para recolher, então deslizou. Vou desmanchar. Uma coisa importante, gente, estou trabalhando com canelado, vou precisar desmanchar uma carreira. Ou eu desmancho a carreira de volta, para voltar ao lado do carro, tá? O que é uma possibilidade também de fazer. Então, aqui eu desmancharia mais uma carreira. Ou, se eu não quero desmanchar uma carreira, eu preciso voltar ao carro sem tecer. E como é que a gente faz isso? A gente usa os dispositivos que o nosso carro nos propicia de escolher entre tecer e não tecer, tá? Então, na lano fixa, eu vou colocar as duas alavancas laterais na bolinha e a alavanca de tecido no deslizado. Vocês não estão vendo, mas está aqui, ó, no deslizado, tá? E na frontura eu vou colocar o botão de recolhido, se tiver, né? Na meia seta, e vou levantar os dois botões de desenho para o zero. Adicionalmente a isso, técnica do Zé, agora que pelo menos eu já fiz sem fazer, ficou feio, e fiz fazendo, ficou bom, eu quando vou passar uma carreira sem tecer máquina e frontura, e até na máquina só, eu reduzo a regulagem para zero. Tá? Passo a carreira sem tecer, que não puxa mais do que deveria puxar, volto a regulagem para onde eu quero, volto as alavancas para a posição que eu quero trabalhar. Vou trabalhar aqui, como eu disse, abrindo o perlê do lado no botão esquerdo da máquina. Então, quando eu movimento o carro da direita para a esquerda, ele vai recolher os pontos na frontura. Foi exatamente isso que aconteceu agora. Tá. Eu sei o que está acontecendo aqui. Eu sei. Acho que vou ter que deixar aqui. Ai, a iluminação, santa iluminação. Tá com muita sombra, gente? Vocês estão conseguindo ver bem? Acho que deve tá bom, né? Eu vou... Como eu vi que tem umas perguntinhas que são importantes eu responder até mesmo antes de eu começar, eu vou tecer um pouquinho de ponto perlê aqui, para aproveitar e dar uns detalhes para vocês. Gente, é o seguinte, ponto perlê gosta de peso, mas também não gosta de muito peso. Aqui eu tô com uma amostra de 20 pontos, 20 por 20, 40 pontos, né? E eu coloquei 2 pesos. Eu notei que geralmente, se você coloca mais um peso aqui, começa a dar problema na hora de tecer. Tem que afastar essa lâmpada daqui. Será que eu consigo fazer isso aqui? Peraí, tá, gente? Rapidinho. Bati na câmera, me desculpa. Vai parar de balançar daqui a pouco, tá? Espero que não dê... como é que é o nome? Não dê enjoo em ninguém. Já tô fazendo aqui, tá, gente? Peraí. Ai, Zé, mas você não ajustou antes de começar a live? Ajustei, gente, mas tem coisa que muda, né? Tem coisa que muda. E aí a gente tem que lidar com as mudanças. O que acontece é o seguinte, eu mudei o posicionamento da câmera. E aí, dá ruim. Deixa eu ver o que eu vou pôr ali pra segurar. Vou pôr isso aqui. Vai segurar? Vai, espero. Se não segurar, lascou tudo. Vai cair no meio da... Mas ficou melhor, tá, gente? Por isso, tá? Só pra ficar melhor aí pra vocês. Tava me incomodando um pouquinho com a quantidade de sombra. Eu também posso trazer a outra lâmpada pra cá. Tomar cuidado para não enganchar os fios todos aqui. Vou descer um pouquinho aqui. Aí, e vou subir essa lâmpada lá para cima. Agora sim. Agora eu estou satisfeito. Vou fazer uns pontinhos aqui nas carreiras. Muito bem. Chegamos aqui, fiz algumas carreiras, eu vou voltar para responder umas perguntinhas que eu vi ali, que é sobre o que eu tinha acabado de explicar sobre as alavancas, mas eu quero responder antes, gente, para a gente, quando estiver no conteúdo, focar nele, tá? Eu quero deixar também o pessoal
já com as respostas em mãos. 38 pessoas na live, gente, na boa. É complicado. Complicado. A gente anuncia, a gente faz antes, anuncia antes, muda thumb, muda tudo e não vai. Tô aqui, voltei. Não vai, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos fazer mesmo assim. Vamos lá. Deixa eu ver, Donei falou. Rosane Melo, boa noite. Ivanete Galera, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Marisa Homem, obrigado pelo superchat. Obrigado mesmo. Cristina Toniel Carvalho, boa noite. Nara Rodrigues, salve, Cris. Desculpa, gente. Patrícia Lopes, oi, cheguei. Seja bem-vinda, Patrícia. Donei Júnior, eu gostei do número de participantes igualado ao de likes. Pois é, gente, eu gostaria de um número de participantes de pelo menos mais de 60 pessoas. Né? Tá chegando, ó, 43, vamos lá. Mais de 60 pessoas, chegando a 100, a gente já bateu 110 pessoas numa live. Manda pro pessoal, manda pra todo mundo, manda pros amigos, pro inimigo, sabe? Vai lá prestigiar o trabalho do Zé, você gosta de tricô a máquina, você também faz tricô a máquina, sei lá, sabe? Hoje é o dia de mexer na câmera, né? Vai lá e espalha a notícia de que eu tô aqui falando de ponto perlê. Espalha a notícia que eu tô falando ao vivo, que eu tô respondendo pergunta, que sabe? Né? Maria Helena Ramos Valente, que legal, Zé. Adorei essas explicações. Eu estava hoje tentando fazer este ponto. A Soraya, valeu, Zé. Obrigado. Meu, você sabe, Soraya. Você sabe. Você é das pessoas que são consistentes. Tem mais gente. Tem a Cris também que é consistente na colaboração. Inclusive, Cris, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Beijo. A Cris Massafera, tá, gente? O pessoal que dá superchat e tal. E são pessoas que são consistentes e assim, eu gosto de atender. Assim que surge, eu gosto de atender. Então, essa explicação, inclusive, foi toda provocada por um questionamento, né? Um comentário com uma pergunta da Soraya, questionamento super pertinente e que faz diferença, né? Teve mais gente que mandou pix, hein? Teve aqui, tem pix de 2 pessoas. Posso falar? As pessoas estão aí? As pessoas estão aí que eu sei. Bernadette Maranho, obrigado, Bernadette. Valeu, valeu mesmo. Obrigado pelo superchat. Mais um superchat. Isso ajuda muito, 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 gente. De verdade. Ainda mais agora que o dólar tá baixando. Então acaba aumentando um pouquinho o ganho, tá? É interessante essa relação que o YouTube faz, que eu não consigo entender. É que a moeda tá valendo mais, né? Não sei. Não sei, não entendo o que é isso. Eu preciso até um dia procurar saber para entender. 47 pessoas na live, gente. Vamos divulgando essa live aí. Vamos fazer a regra dos 3 Cs. Regra dos 3 Cs. Antes de voltar pro conteúdo, gente. Curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Comentar depois que a live vira vídeo é importantíssimo, imprescindível e fundamental, até inclusive para a continuidade do trabalho aqui do canal, tá, gente? Tá? Preciso melhorar o engajamento do meu canal. Tá bom o canal? Tá. Não tá? Nossa, mas tá bom. Só que pode melhorar muito mais, porque assim, o número de pessoas que assiste, espectadores únicos da live e o número de likes não bate, gente, isso não é legal. Ah, Zé, mas você quer que todo mundo... Né? Todo mundo tá assistindo o vídeo? Né? Aperta o like, gente, por favor, isso é muito, muito, muito importante. Comentário e like são demonstrações de engajamento. Quanto mais engajamento tem, mais o YouTube olha para aquele conteúdo e fala, vou espalhar para mais pessoas, né? Ivanete Aguilera Dias, as alavancas laterais das duas fronturas, se as agulhas estiverem na posição D ou E, funciona como retenção, certo? Sim, a retenção fica, Ivanete, nas laterais aqui, tá? Na Eugene, acompanha a nomenclatura da máquina, alavanca NH, muita gente conhece por NH, ou alavanca de retenção. Então tem NH, as posições são correspondentes, né? Então N é de normal position, vai trabalhar as agulhas da posição E na Eugene, e H de hold position, que é para segurar, vem tudo do inglês, né? Hold position é segurar, né? Mantém elas na retenção,
tá? Na Lanofix é 1 e 2. 1 para não trabalhar, 2 para trabalhar com as agulhas que estão na Lanofix na posição D, que é diferente, tá? Então, posição D e E, sim, essas duas alavancas servem para trabalhar como retenção, seja na Lanofix, seja na Eugene, 55 pessoas. Beijo, obrigado para quem compartilhou, valeu mesmo. Obrigado para você que está chegando agora, boa noite para você, seja muito bem-vindo à live do canal Tricotando com o Zé. Zé, você tá meia fase hoje, o que está acontecendo com você? Tô meia fase. Né? Geralmente, quando eu faço uma live muito mega empolgado, a seguinte, não, acho que eu tô gastando a empolgação numa live só. Mas eu tô me empolgando, eu tô sentindo que eu tô, sabe? Que na verdade a live está me fazendo bem. Isso é bom. Isso é muito bom. Né? Porque tava meio tristinho. Não vou negar, não. Não vou negar. Vamos lá, gente. Patrícia RL, boa noite, seja bem-vinda. Ana Maria Almeida, boa noite, Zé. Tem como fazer decote no sanfonado também? Tem, claro. É só seguir a mesma coisa, tá? Por exemplo, hoje o que eu vou fazer aqui, a única diferença é que vai ter um troço que vai inverter aqui, né? Mas se eu quiser fazer... Não, aquilo ali é diminuição, aquilo ali é aumento. Mas lembra quando eu ensinei a fazer as diminuições no canelado? Teve lives para trás aí que tem isso. Inclusive, vou mudar as thumbs das lives. Dessas especificamente. Então, essas diminuições que se fazia lá podem se aplicar exatamente no decote também. Tá? Então, dá para fazer a mesma técnica. É que aqui no ponto perlé tem uma coisa que é específico para o ponto perlé. Tá? E que, na verdade, eu acredito que seja específico para o decote V. A gente tem que considerar o seguinte, gente. Decote redondo... Tá certo que o que eu fiz é quase a mesma coisa, né? Mas o decote redondo é menos profundo que o decote V, tá? Então a frontura, quando você está trabalhando com pezinhos ali, fica mais fácil de gerenciar. Fazendo desse jeito, deixando um lado de suspenso, e fazendo piloto hoje, né? Eu acho que eu até desmanchei porque eu fiquei com tanta raiva. Falei, não vou nem mostrar isso aqui. Porque ficou um lado maior que o outro. E eu falei, Zé, então tá, não é desse jeito. Não é fazendo um lado, deixando em suspenso e fazendo outro lado. Não vai funcionar assim. Sai muito maior do que o outro. Tá? E a resposta está nos pesos. E eu falo muito maior, tipo 4 centímetros maior. Zé, mas gente, é. Porque você simplesmente olha para as coisas e fala, vai fazer suspenso, então esse peso fica aqui. Ele fica pesando de um lado só. Ele vai puxando mais. Aí você põe em peso porque você quer que descarregue o tecido. Né? Então vai ter que fazer o que eu vou mostrar para vocês hoje. Solange Corrade, muito, muito, muito obrigado pelo superchat. Um beijo para você. Valeu. Então, Bernadette Maranhão, Marisa Homem e Solange Corrade, obrigado. O pessoal que deu antes também, mais uma vez, muito, muito obrigado. Tá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Delma Paiva Bueno, boa noite, seja bem-vinda, Delma. Maria de Nazaré Simões, boa noite, pessoal. Goiânia GO, seja bem-vinda, Maria de Nazaré. Marisa Homem mandou o superchat mais uma vez, muito obrigado. Luci Silva Matsumoto, boa noite, seja bem-vinda. Marlene Duarte da Silva, boa noite. Delma, sem teclado eu choro, oh meu Deus. O dólar andou baixando em relação ao real, e o mínimo dar like no canal. É o mínimo dar like no canal. Cláudia Silva, quem disse isso foi a Mariana Melo, tá? Cláudia Silva, 54 pessoas agora, 63 pessoas agora. Beijo, obrigado para você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo, tá? Eu já fui para a máquina um pouquinho, vou voltar daqui a pouco. Geralmente as pessoas voltam, né? Elas chegam já elas chegam... Elas assistem desde o começo, né? Então, ou às vezes a pessoa volta, quer assistir ali o que está acontecendo na hora, também volta, não avança, né? Rose Artimania, vou chamar assim, tá? Pena que eu não tenho frontura, mas eu me viro. Rose, será que não está na hora de você considerar, de repente, fazer aí, não sei se você trabalha produzindo. Ivanete Aguilera, muito obrigado pelo superchat, valeu, brigadão mesmo, valeu. Vamos falar assim, né? O Zé vai ficando feliz conforme vai caindo o superchat. Deixa eu ver se tá caindo o Pix pra eu ficar mais feliz. Espera aí. Caiu mais Pix, gente. Caiu. Posso falar? Teve 2 pessoas que contribuíram. 3 pessoas que contribuíram. Muito, muito obrigado pelo Pix. Um beijo, tá? Então, eu tava falando pra Rosa o seguinte. Será que não tá na hora, de repente, não sei se você produz, né? Mas produzir algumas peças... Considerando fazer juntar um dinheiro. Às vezes não dá, eu entendo, porque tem gente que tá... eu assisti um vídeo do Normose hoje que
está me fazendo refletir, não é mesmo? E não é na frente do espelho, deixando isso bem claro. Então, assim, de repente fazer uma produçãozinha de alguma coisa, juntar um dinheirinho, né? Tira daqui, aperta ali, né? Compra uma frontura, porque daí você vai ter o dobro de recursos na sua máquina, né? E aí, de repente, você que não fazia para vender, pode falar assim, agora eu acho que eu posso. E ganha uma grana, entendeu? Zé, você quer então me enfiar um monte de produção e fazer um monte de peça? Não, não. Você pode fazer uma peça por semana. Se você não tem intenção de produzir, uma peça por semana você vendendo... Ah, eu vou fazer meia. Faz, vende 10 por semana, sei lá, 5, né? E vai juntando um dinheirinho para comprar equipamentos para sua máquina para deixar o trabalho mais fácil, né? Mais uma vez, Solange, obrigado pelo superchat, obrigado mesmo. Márcia Maciel, boa noite, Zé. Como sempre me atraso, mas sempre chego. Beijo, Márcia, seja bem-vinda. Maria Cristina Furquim, Delatônia. Tenho máquina e frontura e não sei nem montar. Oh, meu Deus do céu. Que máquina que é, Maria Cristina? Se for o Eugin ou uma Lanofix, dá uma olhada nas playlists que estão disponíveis na descrição dessa live. Lá tem manejo, máquina e frontura Eugin, manejo, máquina e frontura Lanofix. Nesses vídeos tem lá a montagem da máquina e da frontura, das duas máquinas, tá bom? Mariana Mello, eu deixo em suspense, mas tem um macete. Eu prendo o lado que ficou pronto meio nos postes. Só a pontinha fica igual. Entendi. Boa noite, Zé. Chegando atrasada. Tânia Zunta, seja bem-vinda. Ivanete, galera, mais uma vez, obrigado pelo superchat. Maria José, boa noite, Zé e galera. Boa noite, Maria José. Rose Artemania. Eu falei que ia falar Artemania, né? Tenho duas máquinas Lanofix, mas as duas sem fronturas. Leninha, amo sua sinceridade. Somos taurinos. Fico feliz também quando vejo as pessoas ajudando. Sim, com certeza. Mas, gente, né? Você é taurina também, é? Leninha, eu preciso lembrar quem que é você. Eu sei que você deve ser a Leninha, mas eu lembro que tinha... Ou era aí o Deni? Eu não lembro, gente. Eu sou uma pessoa sem memória. Eu vou melhorar, eu prometo. Tá? Caiu para 56 pessoas, né? Porque o Zé esqueceu o negócio. Gente, vamos voltar para a máquina agora? Bora lá, já vamos direto já. Sem muitas delongas, sem muitas decurtas. Vamos para a máquina. Deixa eu ver se já foi. Quem quiser mandar Pix, quem quiser que eu fale aí, as pessoas que mandaram Pix, quer que eu agradeça nominalmente, só me autorizar, tá, gente? Eu procuro evitar de falar, porque vai que tem gente que não quer, né? Então eu peço para dizer para mim assim, olha, Zé, pode falar, fui eu que mandei o Pix. Entendeste? Muito bem, vamos ver onde estou. Deixa eu ver se dá para ir para a máquina com ele. Dá. Não dá, não vou também. Fica aí, celular. Tô aqui, gente, ó. Sei que não estava aparecendo, mas eu tô aqui. Bom, vamos lá. O que temos que considerar primeiro de tudo? Vamos dividir o nosso trabalho em 2. Certo? Zé, como que você faz isso? É 1 por 1. Lembra, quando eu tô trabalhando com malha cheia, eu tenho o número real de agulhas da confecção na máquina. Na frontura tem uma agulha menos de cada lado, ou melhor, uma agulha para dentro de cada lado. Tá, gente? Então, como eu disse, não é que não dá para fazer em 1 por 1. Dá para fazer, mas você tem que respeitar essas regrinhas também, tá? E vocês vão ver agora o que acontece no 1 por 1 também quando você tem que dividir uma peça no meio, tá? Acontece aqui que você tem partes iguais em cima, mas aqui embaixo tem uma agulha que vai ter que, ó, sumir, tá? Como que a gente some com ela? É o que a gente vai fazer agora, né? E eu tenho separação na máquina, não é à toa, não é mesmo? Então, primeira coisa que vocês têm que considerar. Primeira coisa, você vai começar o seu decote na carreira que não recolhe. Então, neste caso, como eu estou recolhendo da direita para a esquerda, eu vou começar o meu decote com o carro à direita. Zé, mas eu não estou acostumada com isso, porque meu carro sempre fica à esquerda. Precisa ser assim, para trabalhar com ponto perlê. Tá bom? Eu vou deixar parado no superchat da Ivanete, tá bom? Claudinha, é tão melhor marcar o chat, porque a Claudinha, não sei se vocês repararam, ela manda uns corações para mim às vezes, né? Que é para marcar onde eu parei de ler o chat, tá? Então ela me ajuda com isso. Claudinha, inclusive, acho que vai me ajudar com mais coisa, né, Claudinha? Muito bem, dona Claudinha. Então,
Deixa eu ver aqui se... Vou deixar o celular aqui, porque se alguém mandar superchat, eu preciso agradecer na hora, não é mesmo? Então, assim... Muito melhor, né, Claudinha? Olha lá, Mariana também mandou corações, mas é melhor marcar com superchat, gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Bora lá. Então, já está definido aqui, como o meu ponto perlê está recolhendo para o lado esquerdo, eu vou começar com o carro do lado direito. E aí, vocês vão me chamar de doido agora. A gente vai suspender as agulhas do lado que está o carro. Zé, mas pelo amor de Deus, você está se contradizendo, você nunca fez isso. Pois é, por quê, gente? Porque eu quero trabalhar com essas agulhas aqui. Mas para fazer um negócio. Primeiro, eixo zero, aquela agulhinha perdida, que a gente vai ter que perder, ou seja, por quê? Eu vou dividir em dois grupos. Eu preciso que esses dois grupos fiquem duas agulhas da máquina nas extremidades, ou seja, uma aqui e uma aqui. Não da frontura. Então as agulhas da frontura estão para dentro. E essa agulha aqui, ó, ela ficaria para fora. Essa daqui, ó, tá? Que tá de frente com o zero da máquina, inclusive. Eu vou tirar ela e colocar ela na agulha da máquina. Nossa, que dificuldade, né? Pois é. E aí, gente, é o seguinte, tanto na Eugene quanto na Lanofix, para eu tirar o fio do carro e passar para o outro lado, eu vou precisar, né, dá para chegar aqui? Dá. Eu vou precisar tirar o carro, desconectar o carro, deixa eu ver se vocês estão vendo bem, e passar o fio aqui, ó, por baixo, e aí tem a lateralzinha da máquina aqui que dá para prender, seja na Eugene tem um ganchinho, né? Tem alguns cabeçotes que não tem, e na Lanofix tem a própria base das agulhas tem um dente aqui do lado que dá para prender o fio. Coloco o fio aqui, tá? E aí eu vou colocar o fio de separação, isso é uma coisa importante, gente, no meio da peça, tá? Eu vou pegar o fio de separação e vou descer ele aqui, ó. Tô descendo com a ajuda da agulha de 2 orifícios, tá? Vou pegar o fio e vou prender ele no peso ou em algum lugar. Ele vem por aqui e vai ser colocado no carro, tá? Eu vou desativar o perlê, eu não quero mais perlê, eu quero trabalhar com circular. Eu vou desativar o contador de carreiras também, porque ainda não é a hora de contar carreiras, tá? Então eu vou fazer o circular. Circular, para quem não sabe, é exatamente aquilo que você faz quando você vai fazer um arremate da sanfona, tá? Então você está começando um ponto sanfonado, você vai fazer o circular, você coloca as alavancas exatamente do mesmo jeito, tá? Então, vamos fazer aqui carreiras em circular nesses pontos desse lado aqui. Para isso a gente vai ter que dar uma puxadinha por baixo mesmo, tá? Zé, mas pelo amor de Deus, para que isso? Porque a gente vai tirar esses pontos da máquina. Como assim, Zé? A gente vai tirar. Então, ó, primeira carreirinha no circular na máquina, segunda na frontura, máquina, frontura. Aqui eu tenho 2 carreiras de cada lado, tá? Eu preciso ter pelo menos umas 10. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fechar o circular, ou seja, eu quero que teça com todas as agulhas. 1, 2 carreiras. Zé, mas está gastando muito fio. Gente, eu não sei se vocês notaram, eu estou usando um fiozinho do fio de separação. Eu parei de usar 3 fios, 2 fios. Eu simplesmente parei, tá? Eu estou querendo saber onde está minha tesoura. Que eu esqueci. Muito bem. É que eu tenho uma... Como é que eu digo? Eu tenho uma substituta pequenininha que também não está aqui. Daí eu vou ter que usar essa tesoura pequenininha para cortar esse fio aqui. Esse fio aqui, ó. Eu corto bem na beiradinha, tá, gente? Tesoura é ótima, inclusive. Eu uso para cortar tecido. E aí, com o carro, para tecer, eu vou passar derrubando os pontos. Por isso, inclusive, que a gente faz uma carreira, 2 carreirinhas na malha cheia, né? Vou tirar as agulhas de trabalho, tiro os pesos,
Eu acho que eu fiz uma grande bobagem, mas tudo bem, eu puxei o fio da separação, não tem problema, a gente vai saber isso agora. Senão vou ter que fazer de novo. Não dá pra colocar. Não puxei. Ó, como é que fica. Tá, gente? E aí vocês vão entender logo logo como é que a gente vai trabalhar isso. Isso aqui vai pra baixo. Eu vou subir novamente a frontura. Toma cuidado para isso não enganchar em nada. Tira o pente de montagem. Tirei peso, tirei pente de montagem. E agora eu vou usar os pezinhos lá que eu tinha comentado, os ganchinhos, para trabalhar um lado do decote. Calma que tem mais coisa aí, tá, gente? Tem mais coisa. A gente vai ou tecer uma carreira para baixar esses pontos e desmanchar em seguida, ou a gente vai abaixar manualmente. Eu acho que hoje eu vou abaixar manualmente para mostrar também como é que é, né? Coloco o pezinho pequeno nesse gancho, venho por baixo da frontura e vou enganchar no trabalho. Pego outro desse daqui, venho por baixo na frontura e vou enganchar, tá? Lembrando uma coisa, gente, coloquei 2 pesos pequenos aqui desse lado. Do outro lado, quando eu for fazer, eu preciso colocar exatamente 2 pesos, tá? E outra coisa importante, reparem, eu estou começando com o carro à direita. As minhas diminuições vão acontecer à esquerda. Reparem que aqui na amostra que eu trouxe para vocês, porque ela tá assim, tá, na máquina, tem esse fio aqui do lado, tá? Isso é outro detalhe que faz o decote ficar igual. Começar a fazer as diminuições, ou melhor, você faz as diminuições do lado contrário onde está o carro. O que eu quero dizer com isso? Se você fosse seguir direto, você teria que fazer as diminuições desse lado aqui com o carro à direita, e não é isso que a gente quer. Vou aproveitar e colocar o fio, que eu já lembrei dele, então vou voltar ele no guia fio, senão eu esqueço, e aí cai tudo. Eu vou voltar as agulhas para a posição de trabalho. Gente, eu não sei se vocês. Quer dizer, óbvio que vocês assistem. Eu sei até os canais que vocês assistem, tá, gente? Porque assim, lógico, ele não fala nominalmente pra mim, mas o YouTube fala assim: o seu público, que geralmente assiste o seu canal, também assiste esses outros canais, tá? E eu tô vendo ali que tá faltando um nomezinho ali naqueles canais que vocês também têm que assistir. Tem nome que vocês não deveriam assistir, e eu não vou nomear, óbvio, né? Mas tem nome que vocês têm que assistir, gente. Uma das pessoas que eu estou observando o trabalho, que eu estou vendo de perto o trabalho, inclusive no começo eu até tinha um probleminha com o nome do canal dela, que era Tricotando com Ana Santos. E é porque, né, Tricotando com o Zé, Tricotando com a Ana Santos, eu falava, ô meu, e aí? Ela mudou para Ateliê Tricotando com a Ana Santos. Só que eu fui olhar o trabalho dela. E eu gostei muito do que eu vi. Então, gente, o canal, eu vou até mencionar, acho que ele, o canal Ateliê Tricotando com Ana Santos. É um canal muito bom para quem quer fazer roupinha de bebê. Ela tem um capricho que me chamou a atenção. Não só para produzir o conteúdo, como também para o que ela está ensinando. As peças que ela faz são muito bonitas, né? Com uma costura boa, com acabamento bom, aquela coisa gostosa de ver, bonita de ver num tricô à máquina. Então eu tô aqui recomendando sim para quem quer aprender a fazer peças de bebê, né? E aprender com uma pessoa que está se dedicando para fazer. Ateliê Tricotando com Ana Santos é o canal. Tá? Zé, você está indicando outro canal de tricô à máquina? Gente, reparem que eu dou muita técnica aqui, né? Eu vou começar a fazer peça também, vocês sabem disso. Eu já fiz peça aqui, eventualmente eu faço, né? Tá aqui, ó, a blusinha do trocador, ó, que não me deixa mentir, que ela fica me cercando essa blusa. Então assim, mas eu vi hoje o vídeo da jardineirinha, gente, eu fiquei impressionado, de verdade mesmo. Parabéns, Ana Santos, parabéns. Bom, bora lá. Vamos aqui agora voltar o nosso perlê para o lugar de origem. Eu já baixei todas as agulhas com o transportador, né? Com aquele transportadorzão fica fácil. Estou fazendo um pouquinho a coisa aqui. E eu já vou começar a minha diminuição, tá? Aqui a gente vai fazer uma diminuição com 4 agulhas de borda, tá?
vou tirar 4 agulhas, tiro essa daqui, com a agulhinha de 2 orifícios mesmo, deixo do ladinho descansando, trago as agulhinhas para dentro e vou fazer a diminuição aqui. Vou pegar as agulhinhas da frontura e também deslocar uma agulha para o lado. Só que é uma coisa que vocês já viram eu fazendo até mais no detalhe, porque eu fiz diminuição de ponto perlé, né? Já mostrei isso aqui, mas agora estou mostrando isso no decote, tá? Deixa eu só ver como é que tá aqui, gente. Muito bem. Vamos lá. Coloquei os pezinhos aqui. Deixa eu ver se tá pegando na beiradinha. É importante pegar no ponto da beiradinha mesmo, tá, gente? Para que descarregue direito, eu vou fazer 6 carreiras, tá? Uma coisa que eu fiz na amostra, e que eu não posso até fazer, mas assim, é meio que repetir, né? O que já foi feito aqui no canal. Apesar disso aqui parecer uma repetição, mas não é porque tem técnica aqui no meio, não vou fazer inclinação de ombro não, tá, gente? A não ser que vocês falem pra mim que vocês querem que eu faça. Aí eu faço com um pouquinho de ponto aqui, porque senão não vai dar, entendeu? Eu vou diminuir, aí não vai dar. Fiz a primeira diminuição, fiz 2 carreiras, vou fazer mais 4, que é a cada 6 carreiras que eu vou fazer a diminuição. Vou pegar a agulha aqui, vou deixar descansando. Por quê, gente? Porque eu gosto que o ponto caia no mesmo, por trás, na diminuição, para ficar mais bonito na frente, eu acho. Aqui, na frontura não, porque eu não vou usar esse lado, né? Apesar de que essa diminuição simples aqui também não fica feia, tá? Que é sem mexer no ponto da diminuição. É essa diminuição aqui, ó. O que eu tô fazendo na frontura vai dar esse aspecto aqui. Eu gosto disso aqui, tá, gente? Não é que eu não gosto, mas eu gosto mais. Jesus Cristo, Maria José, sai daí. Eu gosto mais desse acabamento aqui, tá, gente? Até mais largo, inclusive, tá? Vamos fazer 6 carreiras. Diminuir mais um ponto. Sempre fazendo esse esqueminha aqui, tá? Transporta primeiro os 4 pontos. Ou melhor, tira primeiro o ponto que vai ser diminuído da agulha, transporta os 4. Depois transporta o ponto que vai ser diminuído para cima desses 4, tá? Aqui eu vou diminuir um pontinho só. Seis carreiras. Vou diminuir. Aqui eu tirei primeiro os 4, quer dizer, isso não tem muita regra, tá, gente? Importante que você faça do jeito que... Eu geralmente eu dou uma invertida nas coisas, porque eu não gosto muito de monotonia. Gosto de fazer as coisas diferentes. Cai o ponto, volta aqui. E... aí eu acabo fazendo um pouco diferente às vezes, mas assim, a regra é... primeiro tira o ponto que vai ser diminuído, tira os 4, transporta para o lado, depois você transporta o ponto. Quem que você tira primeiro ou depois não faz muita diferença não. Ó, 2. Ele começa a dar um probleminha na beirada. 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. Só espero que a Ana não fique brava de eu ter falado, né? Não sei, de repente. Fala assim, tá querendo, tá entrando no hype do meu canal, sei lá. Não é, a intenção não é essa, né? A intenção é divulgar trabalho bem feito. Isso é. E trabalho bem feito, trabalho criativo, né, gente? Não é, sabe? Né? Tem que ser criativo. Tudo bem que nada é original, 100%. Mas, poxa, tem coisa que não pode copiar, né? Tem coisa que tem que, né? Tem um pouquinho de simancol. Bora lá. E a Ana, eu percebo que ela tem essa preocupação em trazer peças criativas, né?
A Ana é o tipo de tricoteira que eu contrataria, é isso que eu quero dizer. Essa é a grande verdade. Tá? É uma pessoa que faz um tricô assim, preocupado, sabe? Com acabamento e tal. Eu acho legal quando a pessoa se preocupa. Não faz costura bagaceira, não faz... Não acha que, ai, ninguém vai ver. Deixa eu ver uma coisa. 4, 4... 5... vai fazer 5, 5, 4. 2... É isso? 3, 4, 5, 6. É só fazer os múltiplos, né, ô santíssimo. Vou fazer os ombros aqui, tá? Então, gente, eu vou fazer mais uma diminuição e vou fazer os ombros. Deixa eu ver, vou tirar mais um aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Então, vamos fazer 4, 8, 5, 4, 4. Isso. Vou diminuir mais um ponto, vou fazer 5, 4, 4 o ombro. Vou tirar 4 pontos daqui, tiro o pontico daqui, ponho pro ladinho, deixo a agulhinha pendurada, coloquei os 4 pontos. Ai, Jesus Cristo! Vem aqui, neném. Não se vá, não me abandone, por favor. Vai dar direito autoral. E não pode cantar na live. Porque não pode cantar na live. Desafinado, eu sou desafinado. Bom, fiz 2 carreiras, mas não era para ter feito. Beleza, fiz a diminuição. Agora eu vou começar a fazer o ombro. Eu vou começar com 5 pontos. Porque é diferente um pouquinho, né? Você acaba... não. Pera. Precisa de mais um ponto aqui. Fica faltando um, não sobrando um. Isso. Vamos arrematar esses pontos aqui rapidão, gente, porque eu preciso passar para o outro lado, né? O outro lado é que é o negócio. Lembra que a gente tinha 40 pontos do outro lado, tá? 40 não. 20. Eu diminuí 2, 4, 6, 7 e ficamos com 13 agulhas. E eu arremato com remalhador porque eu gosto desse arremate. Lembrando que eu não vou fazer mais diminuições, tá? Agora já acabou, tô fazendo só o ombro. Faço uma carreira e 2. Zé, na última live você falou que as coisas no ponto perlê precisa ter mais carreiras de intervalo. Inclinação de ombro não achei legal, tá? Fica muito escadinha. Aí fica esquisito. Então foram 5, agora eu vou arrematar 4. Eu sempre transfiro o ponto da frontura para a máquina. Para arrematar, suspendo e vou fazer com um remalhador. Eu tento um remalhador mais longo. Trabalhar na frontura um remalhador que tenha a parte da agulha mais longa é melhor. Aquele da Brother é tão curtinho. Vamos colocar aqui. Vejo se meu fio está colocadinho direitinho, que às vezes eu tiro ele. 1, 2 carreiras. Transfiro os pontos e arremato-los. E se eu encontrar outros canais que me inspirem a trazer a indicação deles para cá, eu vou fazer, tá, gente? Que nem tem o canal da... É que não é brasileira, né? Então... Mas ela é... Eu esqueci o nome dela. Maria Rafael. Ela é portuguesa. Ela faz na Superba, inclusive, também. Peças maravilhosas, né? Gente, ó. Temos
Aqui foi um probleminha que deu. Temos o nosso primeiro lado já pronto. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Um pouquinho menos, né? Tirei da máquina, ó, inclinaçãozinha do ombro. Esse bico aqui sempre fica nesse tipo de diminuição, tá, gente? Então, é na hora de costurar que a gente vai deixar isso meio que organizadinho, bonitinho. Temos aqui do lado, né, o ponto perlê, que não sai bonito da máquina. Beirada perfeita, beirada de acabamento perfeita. E agora vem o rolê. Vamos colocar isso aqui de volta na máquina? Zé, pelo amor dos meus filhinhos, como que eu vou colocar isso de volta na máquina? Colocando. Simples. Brincadeira, tá, gente? Não leva a mal, não. A gente vai, primeiro de tudo, pegar a ponta desse fio e vai puxar, desmanchando aquelas duas carreiras que a gente fez para abrir o meu tubular. Daí eu viro aqui, ó, e eu tenho os pontos bonitinhos aqui para colocar de volta, ó, tá? Lembra que eu tinha 40 pontos, né? 20 pontos, perdão. Então, assim, eu não vou conseguir... Eu começo colocando da onde dá, que é do meio, que é mais fácil. E lembrando que o lado do ponto perlê fica para a máquina, tá? O lado que fica bonitinho assim, com esse efeito do ponto perlê, fica para a máquina. E o outro lado fica virado para a frontura. Certo? Que é onde recolhe o fio. Então, eu vou colocar aqui, ó. Venho aqui e coloco os pontos que estão do lado de lá, que são os da máquina, né? Porque lembrem, eu tirei isso em circular. Então, eu estou vendo os pontos. Quem é quem não é quem. Vou pegar o de um que é mais fácil. Será que tem o da Brother aqui? Tem, que ele é mais fininho. Gosto mais dele. Para essas coisas de um pontinho de cada vez. Porque aqui é melhor mesmo colocar um pontinho de cada vez, tá? E procura não puxar muito a laçada do ponto, porque senão você puxa do próximo. E aí, meu irmão, vai pegar, olha, rolezão, viu? A gente vai aqui, ó, abrindo essa separação. Isso aqui, essa laçada puxada, a gente evita de puxar, mas depois que põe os pontos da máquina, isso volta ao normal, tá? Os pontos da frontura, no caso. Não é para repuxar muito, porque daí não dá para voltar, mas esse pouquinho que foi aí, que deu uma largadinha no ponto, a gente consegue contornar ele quando tá colocado, quando você vai colocar os pontos da frontura. E eu repuxei sim a separação, viu? Mas dá para pôr, ainda bem. E aqui a gente vai colocando, tá? Por que eu tô lembrando toda hora que é 20 pontos? Porque eu já tenho aqui 12 pontos colocados. E eu vou contando, né? 13, porque eu tenho que colocar 20. Deixa eu ver aqui. O que eu queria? Eu fui olhar alguma coisa no celular, mas desolhei e deixa quieto. Oi? Volta aqui. Pessoal que tá mandando comentário, gente, eu já respondo, tá? Ah, lembrei. Deixa eu ver se ficar de perto melhor. É que eu não lembro de ter... Ah, fica. Fica melhor sim. Nossa, gente, mas é tirar do modo de desempenho, o negócio vai para processamento, pula lá pro alto. Gente, eu acho... acho não. Tá vindo coisa legal aí pela frente, viu? Mas coisa que tem a ver com o canal, é claro, né? E principalmente com a cara das coisas. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, coloquei 11 pontos para cá, tá? Eu vou ter que ter aqui um ponto a menos para chegar no 20, né? Então, se ou esse ponto está do lado de cá, ou esse ponto está do lado de lá. Tá aqui, ó, tá escondido aqui. Deixa eu dar uma esticadinha. A gente pode dar uma esticadinha na separação assim, ó.
pra gente achar ele. Se a gente não acha, não tem problema, tá? Porque a gente vai desmanchar essa separação devagarinho. Se esse ponto estiver ali perdido, não tem peso, então ele não vai cair, né? Só tem que olhar, para não fazer bobagem. Sua frontura, todas elas, tem 2 caídas. Então a gente está subindo uma caída da frontura e vamos colocar as agulhas chegando perto aqui do tricô, tá? Por quê? Porque são exatamente essas agulhas. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, ó, e vou olhar. Tem 2 agulhas da frontura, 2 agulhas da máquina, 2 pontos colocados. Eu pego a laçada que está no meio, tá? E coloco na agulha que está logo em frente. Tá? Se tiver dificuldade, funciona fazer com essa ferramenta aqui ou com essa ferramenta aqui que acompanha a máquina, tá? Que é a agulha de crochê que tem uma ponta que tem gente que usa como agulha de crochê, tá? Eu já vi. Então aqui você vai pegar e vai colocar, passar a agulha por dentro do pontinho, né? Dá uma pequena puxadinha, que é para garantir. Zé, mas só deixando suspenso, falando que nem a Mari falou de deixar preso nos postinhos, tal. Olha, ficar preso no poste, ficar preso na agulha, eu notei a mesma coisa. Ficou preso na agulha, um lado ficou maior. A Mari deve fazer de algum jeito que dá certo. Então, legal. É mais uma maneira de fazer a mesma coisa. Não tem só um jeito de fazer uma coisa, né? Tem vários jeitos de fazer. Por exemplo, você vai fazer um decote. Você tem vários jeitos para fazer, né? Isso eu já trouxe aqui no canal. Você tem um jeito de fazer com cartela, tem um jeito de fazer com canelado, tem um jeito de fazer sem canelado, tem um jeito de fazer em ponto perlê. Você entendeu? E é decote redondo, decote V, a mesma coisa, né? Então, assim, esse aqui é mais um jeito, né? Claro, tem que ter um pouco de paciência para colocar isso tudo de volta na máquina? Tem. Mas eu acho assim, tudo depende, tudo vale aquilo que você está fazendo, tá? Eu vou trazer... Tem mais um negócio que eu quero fazer com ponto perlê. Vocês vão enjoar de ponto perlê daqui a pouco. Mas esse vai ser bonito. Não que isso aqui não seja. Mas eu vou fazer um hoje, pra vocês verem como é que fica, tá? Só que daí eu vou fazer uma live disso só, hein? Vocês não me xingam, não. Zé, você já tinha ensinado isso numa live. Não, vou fazer de uma live disso só. Porque live dá corte, live dá um monte de coisa. Tá, e aqui eu tô colocando calmamente os pontos. Eu tô falando mais devagar também, né? Então, calmamente eu vou colocar os pontos para não cometer erros, tá? Eu tenho aqui, falta um ponto e falta um ponto de baixo também. Eu preciso saber onde ele está perdido. O que eu vou fazer, gente? Com muita calma. Eu vou desmanchar a separação. Por quê? Você vai ter meio que ficar dando a volta no trabalho. Zé, mas você não ergueu a frontura. Você vai desmanchar a separação? Vou. Não preciso mais dela. E aí, ó, aqui, você vai dando a volta na peça, tá? Zé, mas a minha peça é grande, aí é pequenininho, é fácil. Rebenta o fio. Vai puxando, rebenta o fio, acha a ponta de novo, sabe? E assim você vai desmanchando, né? Que eu já arrebentei uma vez, mas ainda tem bastante fio lá. Eu geralmente uso todas as ferramentas que me estão disponíveis, tá, gente? Porque como a gente tece no tubular, tem que ser desmanchado como se fosse como tá tecendo, né? Então tem que dar a volta. E eu não recomendo fazer poucas carreiras de tubular para não ter muita carreira para desmanchar, porque tubular é tubular, tá, minha gente? Ele pode dar problema. E quando resolve dar, ele dá. Ah, mas ele dá, ele não tá nem aí. Imagina. Imagina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Falta um aqui, né? Então vamos achar esse ponto. Na verdade eu já meio que achei ele aqui. Ele é esse cara. Que tá meio solto aqui. A gente vai pegar, vai refazer ele. Vou colocar esse primeiro aqui embaixo. Pra gente não perdê-lo. Vou colocar esse ponto aqui embaixo também, esse ponto em cima. Ó. Tô achando o ponto da beirada, tá, gente? E aí a gente faz o que precisar fazer para deixar eles bonitinhos, né?
Então aqui eu achei ele, esse cara aqui que tá solto era aquele ponto do eixo zero, que eu deixo ele perdido aqui. Tá, eu acho que eu não tô na frente, né? Pronto. Vou dar uma puxadinha aqui, ó, pra deixar certinho. Deixa eu colocar esse daqui aqui. Vou puxar o tecido. Colocar os pesos. Não vou abaixar a frontura, tá, gente? Quer dizer, subir a frontura. Eu vou colocar os pesos. Até porque é mais fácil eu acertar o lugar onde eu vou colocar os pesos. Não se preocupem se tiver alguma irregularidade em algum pontinho ou outro, alguma coisinha ou outra, você consegue resolver assim que você sobe a frontura, tá? Cuidado só para não passar algum pontinho da lingueta, aqui passou. A gente volta ele para trás da lingueta, para dentro do gancho, no caso, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. A gente dá mais uma descidinha aqui na frontura, só para conferir. Deixa eu ver. Vou tirar o ponto daqui para a gente ver. Porque afinal de contas eu sou meio perfeccionista, né, gente? Então precisa estar tudo certinho. E não tá vendo? Ó? Essa agulha aqui... A gente vai colocar aqui. Tô na frente, né? Perdão. Vou pegar com uma ferramentinha. É um trabalho de paciência, tá? Não é uma coisa... Lógico, né? Eu tô ensinando, então eu faço devagarinho. Quando você fizer 10 decotes desse daqui, eu tô reparando isso comigo, tá? Porque quando eu fiz, eu não gostava muito de perlê, né? Aí eu não fazia. Aí eu falei assim, ai, fazer essas coisas com perlê, eu, hein? Aí eu comecei a gostar, né? Agora, principalmente. Bom, gente, é o seguinte, eu preciso passar agora aquela orientação que eu já comecei a live falando sobre a inversão, tá? Então aqui eu tô fazendo o perlê recolhendo para a esquerda. Eu vou trocar. Na Eugene, eu vou fazer assim, ó. Aqui na Eugene, vamos supor que eu estivesse fazendo com a Eugene, eu estaria fazendo o perlê para para a esquerda também. Então eu vou trocar, tá? Quando você está numa frontura Eugene. Eu vou trocar e vou trocar de lado, ou seja, eu trouxe o carro para o outro lado mesmo, porque eu quero agora continuar aqui, começando desse lado com o fio, para fazer as diminuições aqui, tá? Dividir, já vou fazer as diminuições. Eu posso também passar de umas 2 carreirinhas antes, tá? De começar as diminuições. Mas eu já vou fazer de um lado. Ou melhor, desse lado aqui, que é o que tem que fazer. E reparem, gente, que eu vou estar com o carro sempre, né? Porque eu vou passar ele para o outro lado, ele está do lado direito agora, mas ele vai para o lado esquerdo, começar do lado esquerdo. O carro sempre vai estar do lado esquerdo na hora que eu estiver fazendo diminuição, tá? Isso faz diferença nesse tipo de ponto. Pus para cá. O meu carro eu vou passar no deslizado, reduzindo a regulagem, para que ele não puxe os pontos. Tiro do deslizado, coloco no... coloco para tecer, né? E vou fazer as diminuições do outro lado, tá? Então o importante aqui é você considerar essa inversão, porque agora você terminou, você parou para fazer o decote do outro lado, numa carreira que não recolhe. Então você teria que estar com o carro lá para você usar a mesma configuração que estava na frontura. Se a gente tem a chance de inverter a configuração da frontura, por que não usar isso? Né? Foi isso que eu fiz aqui. Uma puxadinha. 6 carreiras. Vamos fazer diminuição de novo e assim
até chegar no mesmo tanto que eu fiz na outra. Eu vou fazer igual, tá? Pra gente tirar da máquina bonitinho. Eu diminuí. Aqui eu vou fazer o seguinte, desse lado eu vou fazer a diminuição simples, tá? A partir de agora. Não vou fazer mais a diminuição tirando uma agulha. Tô só pondo pro lado pra vocês verem a diferença. Que também não fica feio, tá, gente? Fica bonitinho até. É que eu gosto mais do outro jeito. Mas assim é mais fácil de fazer. A parte demorada aqui é colocar de volta na máquina. Né? Só. Outra coisa que muda o tamanho do ponto é velocidade, tá? Então quando você trabalha muito rápido com a sua máquina, você diminui o tamanho do ponto. Eu já falei isso uma vez aqui, o pessoal me confirmou, falando que não entendia porque às vezes acontecia de um lado sair maior que o outro, ou dar problema, etc e tal, né? Aí eu falei assim, olha, pode ser velocidade, né? E não é que era, né? Não é que era. Como eu disse, eu tô fazendo normal, né? Não tô fazendo a diminuição mais bonitinha que eu faço. Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 15. 14. Só para ficar o ombro igual. Tem mais uma diminuição, aí eu faço 2 carreiras e começo o ombro. Foi o que eu fiz do outro lado. Que não era para ter feito. Aí o ombro, gente, é aquele jeitão que a gente já fez, né? Eu vou colocar 5 pontos para cima. Eu não sei se vocês repararam que a maioria das coisas que eu faço, eu arremato tanto vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. É uma habilidade que vocês têm que procurar, tá? Porque facilita muito algumas coisas na máquina você ter essa habilidade desenvolvida, ou seja, é uma coisa que você consegue desenvolver, tá, gente? Não é impossível. Eu ando fazendo umas coisas até com a mão esquerda na escola, por causa de aluna que escreve com a mão esquerda, que a dominante é a esquerda, né? Eu tenho feito umas coisas mostrando mesmo, né? Falando assim, olha, porque é muito difícil a pessoa ver algumas coisas, não tá na realidade dela, né? Então eu procuro fazer, né? Por exemplo, transferir com a mão, usando a mão esquerda, né? Que eu uso essa daqui como dominante, mas usando a mão esquerda como dominante. Então, geralmente o que eu faço? Eu uso essa daqui e coloco com a esquerda, ajudando com a direita. Então vou fazer ao contrário. Venho essa daqui, coloco com a direita, ajudando com a esquerda, né? Então, às vezes, é bom para a aluna ver, né? Ai, tá ficando doido. Oba! Tá todo mundo doido. Oba! Digirigirim, din, din. Vai dar efeito moral. Vai dar direito autoral. Efeito moral é dose, hein? Seria bom que a gente tivesse uns efeitos morais aí por aí, viu? Tem tanta gente. Deixa eu ficar quieto. Tem hora que o ditado em boca fechada não entra mosquito, em boca fechada evita encrenca, né?
Vou deixar aqui. Passei para cá. Faço 2 carreiras, 1, 2. Lembrando que eu prefiro arremate para trabalhar com ponto com frontura, né? Já até comentei isso. Aqui, gente, eu vou fazer com a mão esquerda. De repente você tá aí do outro lado. Você é uma pessoa que tem a sua dominante na mão esquerda, né? Só que o cérebro tem que funcionar, viu, José Augusto? Não adianta só usar a mão esquerda sem suspender a agulha, viu, querido? De vez em quando você precisa, né? Senão você passa vergonha. É mais difícil, tá, gente? Não vou dizer, desculpa bater na câmera, mas eu não sei porque meu fio tá preso. Mas tudo bem, vai, vamos lá. Ainda mais 4 pontinhos só, né? Aqui eu não precisei fazer o arremate, é uma outra coisa que eu notei. Mas é aquela correntinha a mais, tá? Eu não fiz, não ficou tão repuxado. Aquela correntinha a mais que você faz durante o arremate, né? Aí a gente vai baixar a frontura, tirar os pesos. Vocês vão olhar e vão falar, tá um lado maior que o outro, porque um acabou de sair da máquina, isso é normal, tá? Mas ele regulariza. Ó. Então a gente tem aqui os ombros que foram inclinados, né? Eu fiz uma inclinaçãozinha de ombro. E temos os decotes. Vamos dobrar aqui, alinhar ponta com ponta, aqui no meio e a gente puxa decote igual. Tá? É lógico que o que o Zé fez ali, ele passou, vaporizou, lalala, lalala, lalala. Então tá bonitinho. O ponto perlê tá aparecendo o quê? O que o ponto perlê tá aparecendo? Vamos lá. Vamos lá. Quem lembra da última live? Tá aparecendo uma gelatina. Não é mesmo? Royal. Qual que outra? Sol. Deixa eu falar mais uma marca de gelatina, Dr. Oetker. Esse povo podia me patrocinar. Eu falo que o ponto é feito gelatina, gente. Por que não? Né? Então ele fica molenguinho mesmo. Acho que a caída do ponto perlê, gente, para casacão, até casaco de meia estação, mais leve, até feito de linha. Preciso trazer isso também fazendo em linha, né? Tem que ser bem parafinado, isso é fato. Fica muito bom, né? Fica muito, muito bom. Né? Fica uma, sabe, uma textura gostosa, um negócio gostoso. Já esse aqui não, né? Ele sai sem vaporizar, ele fica o quê? Negócio que fica em pé. Tá na minha mão, tá, ó. Mas ele tá em pé. Por quê? Porque não tá, a fibra não foi amolecida. Mas voltando aqui à diminuição, como a gente já tinha feito na peça que eu divulguei. E aqui a diminuição feita daquele modo mais simples, que é o mesmo que o avesso aqui, né? Uma coisa importante, gente. A gente tem aqui, foi feita a inversão do ponto perlê, então não faz marca, tá? Não tem chance de errar. E lembrem-se, você sempre fica com o carro do lado oposto da onde você está diminuindo. Isso faz com que a lateral fique mais uniforme, tá? E é claro, um lado sai diferente do outro, mas ele não é para permanecer diferente. Ele vai encolher o lado que foi feito por último e vai ficar do mesmo tamanho, tá? Vaporizar também ajuda bastante, certo? Eu vou voltar com vocês, gente, porque essa parte do conteúdo já acabou. Eu vou responder as perguntas, dúvidas, críticas e sugestões que vocês tenham. Eu tô com um pouquinho só de fome. Ó céus, ó vida. Voltei. Eu vou ver daqui, tá, gente? Porque não tive que atualizar aqui, então tem bastante coisa já, inclusive. Maria José, boa noite, Zé e galera. Acho que eu já li esses daqui. A Leninha, amo sua sinceridade. Somos taurinos. Fico feliz também quando vejo as pessoas ajudando. Maria Cristina Furquim, Telatônia. Hoje me inscrevi e aqui estou amando seus vídeos. Obrigado, viu, Maria? Adriana Velasco, boa noite. Beijo, Dri, boa noite. Seja bem-vinda. Faz tempo que você entrou, mas boa noite, tá? Obrigado. Palma, palma, não priemos cânico. Mariana Mello mandou também os corações para marcar o chat. Obrigado.
Pode falar que eu paguei sua aula. Obrigado, Andréia. A Andréia mandou um Pix, tá? Mandou um Pix. Valeu. Obrigadão, Andréia. Beijo. Teve mais gente que mandou, tá? Se aparecer, eu vou falar quem foi. Tá bom? São arraso, né? Pra todo mundo pagasse, né, gente? Tem 48 pessoas na live. Chegou a bater 63, gente. O que acontece? Hã? Vocês não gostam de falar de frontura? Eu vou continuar falando. Vou dar uma pausa, óbvio, porque senão, coitada, fica com a imagem cansada, né? E até porque também eu vou começar a fazer algumas modificações, etc e tal aqui, então, né? Pode ser que eu faça uma live, de repente, de só conversa. Pode acontecer, não tem a máquina, porque vai estar no meio das modificações aqui, tá? Regina Francisco, não tenho frontura, mas agora com os pedidos das meias típicas preciso urgentemente. Cláudia Silva, PC, sim. Caiu o chat, gente. Oxi, credo. Boa noite, Zé. Cláudia Colucci, seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite. Oi, Cláudia, bem-vinda. O Zé vai responder depois, assim que acabar a demonstração que ele está fazendo. Deixe suas perguntas. Obrigado, Claudinha. Márcia Rangel, boa noite, Zé e pessoal. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Ivanete Aguilera Dias, eu assisto e gosto muito. Valeu. Você está falando da Ana, né? Gostei muito também. Soraya, gosto muito da Ana. Luciana Grams da Silva. Então, gente, vamos falar um pouquinho de Ana, né? Não é porque eu estou indicando, não é porque eu estou falando do canal dela, tá? Mas eu acho que se você pegar o vídeo da Ana, né, da mesma forma que vocês podem pegar meu vídeo também, e comparar, e é comparar mesmo, tá, gente? A gente faz isso com... Eu fui no mercado hoje, eu comparo até preço do papel higiênico por rolo, tá? Eu compro sempre a mesma marca, a gente usa sempre a mesma marca, que foi o melhor que a gente encontrou até hoje. Só que eu sempre tenho os pacotes, né? Pacotão, pacotinho, né? Eu calculo os preços. Então, assim, comparar é nosso, é do ser humano isso, né? Então, peraí. Teve mais Pix. Ô, gente. Eita, nós. Obrigado. Pra você que tá mandando Pix, obrigado mesmo. Então, assim, comparar é natural do ser humano. Natural. Naturalíssimo. E eu tô pensando aqui com meus botões que ao invés de eu ficar falando, né, nas entrelinhas, etc e tal, de que determinado canal é ruim, eu vou começar a falar que determinado canal não, né, porque eu não falo falo o nome do canal, né, mas eu costumo falar o que a pessoa ensina de errado. Quem assiste sabe, né. O que tem... Eu vou começar a falar de canal que faz as coisas legais, entendeu? Que faz bem o trabalho, né? E a Ana Santos é uma delas, que eu comecei a acompanhar e tô gostando muito do que eu tô vendo. Por isso que eu tô indicando, tá? A Soredes, que gosta muito da Ana. Luciana Grams, boa noite. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Nara Rodrigues, também assisti o vídeo da jardineirinha, fiquei encantada, já me inscrevi no canal. É isso aí, gente, é isso que a gente tem que fazer. Viu o povo que faz a coisa boa? Dá like, curte, comenta, vai, faz isso aqui. Agora, nada, deixa quieto. Adriana Velasco, também gosto dos vídeos e trabalhos da Ana Santos. Zé, ponto perleta para fazer canelado 2x2 e 2x1? Não me lembro se você já explicou, mas se puder tirar essa dúvida, agradeço. Vou para a máquina. Já volto. Vamos lá, gente. Vamos responder a dúvida da Ivanete, tá? Vai ser rápido, não vai ser uma coisa que eu vou pegar e fazer uma amostrona. Vou fazer uma amostra pequenininha. Mas estou com a máquina montada, vamos lá. Eu vou fazer um canelado 2x1, tá? Zé, mas por que o canelado 2x1? Porque eu gosto. Não vou nem caçar a régua. Ah, a régua tá fácil, peraí. Nossa, que eu joguei o celular dentro da caixinha de acessórios. Meu Deus, que pessoa ruim pro celular. E com os acessórios também. Então vou fazer a minha barrinha clássica, que para todo o trabalho feito em 2x1 como esse, é necessário. Eu falo que não vou falar, né, mas que a alavanca pegar esteja no H, né? Sabe aquela alavanca do lado ali? Tem que estar no H, tá? No H. Tira uma agulhinha do lado, todo mundo que me
já me viu fazendo 2x1, sabe que eu faço isso. Vou pegar o fio. Eu sei que ela não vai enfiar, então tem que ser desse lado aqui. 0, 0. Por isso que eu gosto de fazer live, gente. Eu fico contente quando acontece essas coisas. Eu tô com essa voz que eu tô segurando o arame com a boca. Não façam isso. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Tá? Cadê a Paty nesse chat, gente? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu, hein? Credo. Tá quietinha vendo conteúdo? Tudo bem, pode ficar, mas daqui a pouco vamos escandalizar aí, por favor. Pelo amor de Deus, Paty, não leva a sério. Escandalizar no bom sentido, tá? Eu já vou fazer o meu arremate na regulagem do ponto que eu vou fazer. Vou fazer umas carreiras lisas. Deixa eu tirar esse ponto daqui, porque esse ponto não é pra estar aqui. Pra gente ver a diferença, tá? Eu gosto. Lembrando, para fazer isso que eu tô fazendo agora, a regra de para dentro é a mesma, tá? Vou abrir o perlê na frontura. Lembrando, eu só fiz o perlê em cima do canelado 2x1. Vale eu dizer, isso não autoriza vocês a fazer o ponto perlê com canelados 3x3, 4x4, tá bom? É só 2x1, 2x2. 2x1 é a seleção de agulhas, tá? 2x2 é o outro que é feito com seleção de agulha 2x2, tá, gente? É 2 tricô, 2 meia. O que vocês acham, gente? Fica bom ou fica feio? Quero que vocês me digam. E se essa demonstração que eu tô fazendo agora não vale seu like, sério, gente, eu não sei mais o que vale, tá? Se não vale você deixar um comentário na live agora, você que tá assistindo depois. Se não vale, eu não sei mais o que eu faço como youtuber, produtor de conteúdo, tá? Temos aqui a amostra que a Ivanete pediu. 2x1 em ponto perlê. Fica bonitinho, tá? Eu fiz, antes e depois eu fiz malha normal, né? O 2x1 mesmo, em ponto meia, né? Vamos chamar assim. Né? Tecendo liso, sem recolhes, né? Para vocês verem a diferença, né? De um para outro, tá? Acho que vocês gostaram, né? Ivanete, tá aí, tá bom? Respondido. Nada melhor do que responder na prática. Não é mesmo? Ah, tá. Pelo amor de Deus. Patrícia, esquece o que eu falei. Esquece, hein? Vou pegar o celular aqui. Voltar no comentário da Ivanete. Marcia Maciel, Zé, não consigo passar o Pix para você, já tentei várias vezes. Gostaria muito de fazer uma contribuição porque eu amo o seu trabalho. Márcia, eu vou mandar meu e-mail aí, tá? O Pix é o e-mail, tá? De repente, olha se você não tá errando alguma coisa do e-mail. Vou colocar de novo. Vou colocar chave Pix. Vou dar um Enter e vou escrever meu e-mail embaixo. @gmail.com José.lancelotti com 2 L's, 2 T's e no final @gmail.com. Tá aí, ó. Tá bom? Tem outro computador aqui, que é o computador antigo, né? Mas ele ajuda bastante nessas horas, porque daí eu digito aqui, fica fica balançando. Noemi Artesanatos, boa noite, Noemi, seja bem-vinda. Aí Zé, vou aderir à linha de bebê e também amei o canal da Ana para iniciar, não desfazendo dos outros, é claro. Mas espera aí, gente, vamos combinar que tem coisa que não dá para não desfazer. Né? Zé, mas a iniciativa da pessoa, e porque não sei o que. Gente, tanta iniciativa, por que não tem iniciativa de pesquisar as coisas que vai ensinar?
Por que não tem iniciativa de... Eu falei que não ia falar, mas isso não... É isso aí. É mais forte que eu. Eu não gosto de gente orientando errado. Me incomoda. Parece que eu tô falando no vazio. Eu sei que eu não tô falando no vazio. Mas a impressão que dá, sabe, é que assim, que todo mundo que me assiste vai ser atingido por essa informação, ou vai questionar a minha informação e passar a acreditar naquela, ou não vai questionar, né, a minha informação e vai olhar e falar assim, poxa vida, tá errado, né? Mas eu tenho receio, sabe, enfim, coisas da minha cabeça, coisas de produtor de conteúdo, tá? Eu já percebi que produtor de conteúdo tem umas piras bem diferentes às vezes, tá? Tem umas piras, gente, é umas encarnações, tá? Umas coisas que fica pensando, né? Eu já usei a ferramenta como agulha de crochê. Eu gosto de fazer suspense porque não gosto dos arrematados no decote redondo e do canoa também. Aí fui aperfeiçoando essa técnica. Joia! Zé, muito obrigado por essa aula, mas preciso descansar. Acordo de madrugada para dar conta dos pedidos. Vai lá, Sônia. Beijo, bom descanso e amanhã bom trabalho. Esse ano tem Oktoberfest em Blumenau, graças a Deus. Voltando à vida normal para esse povo guerreiro. Abraços a todos. Zé, com essa inversão, como fica a carreira de baixo em relação à primeira carreira invertida? Então, Soraya, a inversão é justamente para você continuar. Lembra que eu estava fazendo o perlê, né? Vou colocar o carro aqui à direita. Eu estava fazendo o perlê da direita para a esquerda, né? E então, quando eu parei o carro à direita, eu tinha uma carreira tecida na máquina e na frontura. Fica com essa informação. Então, a carreira que você volta na máquina é a carreira que teceu máquina e frontura, tá? Quando você inverte, você tem que considerar que você não inverteu só as alavancas. Você inverteu o lado do carro também. Então o que você vai ter aqui, a apresentação dos pontos que você vai ter aqui é teceu uma carreira na máquina, teceu uma carreira na frontura, ou seja, teceu as duas, máquina e frontura. O perlê, ele é feito assim, ele recolhe uma na frontura, tece uma na frontura, alternando, né? Então o que ela tece é assim, tece na máquina, recolhe na frontura, tece na máquina, tece na frontura, tece na máquina, recolhe na frontura. Isso vai alternando, né? Então, quando você troca o lado, você precisa trocar o lado da alavanca, para que quando você entre com o carro tecendo a primeira carreira, seja a sequência correta. Por isso que não dá diferença. Você está fazendo respeitar a sequência que você fez. Então, nessa inversão, quando você inverte o lado do carro e inverte o lado das alavancas, é porque você precisa fazer uma carreira que recolhe. Tece na máquina e recolhe na frontura, que é a sequência. Se você fosse começar nessa configuração, mudando só o lado do carro, sem mudar a configuração das alavancas, né, do NPR, no seu caso, na Eugene, você vai vir para cá, aqui você tem a apresentação de pontos tecidos na máquina, uma carreira que teceu na máquina e frontura. Quando você vem para cá, você repete isso, máquina e frontura, porque você não tem o perlê aberto desse lado. Logo, você vai ter um defeito. Quando você inverte o lado, você tem que inverter as alavancas para continuar a sequência do ponto. Beleza? Isso funciona para ponto inglês também, tá, gente? Só que o ponto inglês ele inverte, ele alterna esse processo, ou seja, ele tece na máquina, recolhe na frontura, tece na frontura, ele tece na máquina, recolhe na frontura, tece na frontura, recolhe na máquina, tece na máquina, recolhe na frontura, tece na frontura, recolhe na máquina, tá? Eu sei que a resposta é sim. Vocês querem ponto perlê? Só que eu vou dar um tempo de frontura, logo menos. Tem mais duas lives de frontura. Aí eu vou dar um tempo, daí eu volto com ponto inglês, tá? Senão é muita coisa para uma frontura só. Muita coisa para a cabecinha também, de vocês. E minha. Ficou claro, Soraya? Me avisa aí. Vou ter que assistir toda a live. Estava dirigindo com a live do Zé rodando, mas não deu para acompanhar. Cheguei em casa agora. Paulo, Zé, acho que os meus neurônios são analógicos, valvulados e em preto e branco. Esses trabalhos de frontura estão difíceis de entrar na cabeça. Paulo, nada melhor do que a prática. Nada melhor do que você visualizar na tua máquina isso que eu estou falando. Como é que você faz isso? Você vai sentar na frente da tua máquina com frontura, né? Eu tô falando isso porque eu fiz isso, tá? Lá em 1900 e Guaraná sem gás, 1900 e Guaraná com rolha, portanto sem gás,
Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso e deu muito certo. Eu sentei na máquina e falei, eu quero fazer absolutamente todos os pontos que esta birosca faz. Todos. Todos. Só que eu não estava fazendo o ponto para ver o ponto. Aí que está o pulo da onça, não é nem pulo do gato. Eu estava fazendo os pontos para ver o que a máquina fazia. Como que ela atuava sobre as agulhas, sobre o fio, fazendo determinado ponto. Né? A partir daí, as informações começam a ramificar, né? Pelo menos na minha cabeça, que é o tal do raciocínio em arborescência. Raciocínio em arborescência é o seguinte, eu começo com uma ideia central e o meu cérebrozinho começa, ele começa a abrir uma porrada não é palavrão, então tá de boa, uma porrada de possibilidades, né? Tem umas que dão certo e continuam para ramificar mais ideias, tem outras que não, então aquele ramo morre, vamos dizer assim. Para numa ideia que termina, que chegou no limite. Zé, então, nossa, você tem muitas ideias? Não, gente, não é assim, tá? É como acontece na natureza, vai acontecendo uma seleção natural, tá? E aí fica a melhor ideia. Então, quando você senta na máquina, olha para ela fazendo o que ela está fazendo, sabe? É exercício. Você pegar, não estou falando que você não exercita, Paulo, não é isso. Mas pega assim, ó, coloca umas agulhas em trabalho, desconecta o carro da máquina e vamos ver o que é que a frontura faz. Nossa, peraí, esse movimento dessa agulha aqui, ó, quando vai tecer, ele é grande. Você percebe que a lingueta passou do poste da máquina, então quer dizer que o ponto ficou para trás da lingueta. Aí você vai entender que o carro vai ali, deposita o fio para tecer e tal. Quando você volta, que você está recolhendo, o movimento é menor, né? A lingueta não passa do poste da máquina, significa que ela vai pegar o fio, mas vai recolher ele no gancho, né? Então você precisa entender alguns princípios da máquina para conseguir fazer esses trabalhos, você conseguir absorver eles, certo? Então, entenda a sua máquina. Acho que esse eu sempre falei isso e estou reforçando agora. Entender a máquina é o melhor caminho, tá? Se tiver com dúvida, claro, pode perguntar, né? Se a gente pode também fazer live sobre isso, não sei, dá para fazer um monte de coisa. Zé, uma tricoteira disse num vídeo que o ponto perlê não pode vaporizar. Tanto pode que o seu ficou muito bonito, né? Gente, é assim. Vamos relativizar ideias absolutas? Gente, o Zé tá tristinho, não é por pouca coisa não, tá? Mas vamos começar a relativizar ideias absolutas, né? Tipo, pode, não pode. Eu acho que a vida é um grande talvez, né? Escrito em caixa alta, fluorescente, né? Talvez. Vamos começar a expandir as nossas possibilidades sem deixar que essas coisas bloqueiem, né? O que eu fiz? Né? Eu bloqueei isso, eu tô falando bloqueio, eu fiz blocagem nisso aqui, eu coloquei os arames, já ensinei isso no canal também. Coloquei os arames, vaporizei, ainda vaporizei com ferro que não está fazendo muito vapor. Né? Tem um errinho nessa amostra aqui, eu fiz uma diminuição menos de um lado, mas fiz o mesmo tanto de carreiras. Enfim, ficou, né? Você coloca um do ladinho do outro que dá para ver uma diferença, né? O arremate do ombro ficou legal porque é uma peça que ele vai puxar para baixo quando eu tiver, né, o peso dela, então o ombro não vai ficar repuxado, ele vai acabar entrando no tamanho certo. Isso aqui é vapor, gente. O que não pode passar, que é fruto da frontura, são as barras, tá? E aí, o grande talvez, vou escrever um livro, o grande talvez. O grande talvez se mostra mais ainda, porque eu não quero vaporizar uma barra, que eu quero que ela fique elástica. Mas se eu quiser uma barra que fique esticada, como? Peraí. Como fica o canelado, né? Quando eu faço a blocagem do canelado, se eu quero uma barra que fique assim, eu vou vaporizar. Então, lembrem-se, a vida é um grande talvez. Tá bom?
Agora, Zé, acho que meus neurônios são analógicos, valvulados e em preto e branco. Paulo, você é ótimo, você é ótimo. Obrigado, obrigado, obrigado. Sério, de verdade. A ideia foi apresentada com tanta completude, né, que ilustrou, né? Ilustrou na minha cabeça, pelo menos, o que ele falou. Talvez eu tenha visto o Paulo com umas válvulas colocadas na cabeça, mas tudo bem, tudo bem. Paulo, é uma questão de treino. O Zé sabe como eu errei o bendito do arremate quando comprei a frontura, mas uma hora a coisa sai. Sim, com certeza. Nara Rodrigues, Paty, imaginei que você estava ocupada. Senti falta do compartilhamento da live nos grupos. Compartilhei por você porque já era 19h55. Marisabel, mas onde que não se pode vaporizar? Olha, vou te contar, hein? Essa eu não vi. As válvulas estão fracas, demoram para ligar, demora para esquentar, né? Mas vai ficar boa, vai ficar boa. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, gente. Não é Lair Riberice, tá? Oncologista da minha mãe, minha médica também já falou isso muitas vezes. Tem umas vitaminas que a gente tem que repor. Eu parei de tomar vitamina C, porque acabou. E também parei de tomar vitamina D, porque acabou. E eu sinto o meu desempenho cerebral, o meu desempenho, minha motivação, minha vontade de fazer as coisas fazendo assim, ó. Vai caindo. É impressionante. Tanto que eu tenho um médico dia 12 de maio, olha só. Né? E eu vou até pedir para ela uma dosagem hormonal também. Talvez. Ainda não sei se ela vai me encaminhar para o endócrino para fazer isso. Não sei o que ela vai fazer. Mas eu quero começar a cuidar de algumas coisas que, sabe, você percebe que a vida vai dando uma... A gente com a idade vai diminuindo o desempenho mesmo, né? De tudo, normal. Eu já tive 17 anos, que o diga, né? Tive 17 anos trabalhando em malharia. Hoje, gente, eu pegaria a produção, não vou dizer que não, mas motor. Mas com certeza. 17 anos eu tocava 2 máquinas motorizadas e uma manual, né? Acho que talvez eu conseguisse fazer isso hoje, sim. Eu acho que sim. Pois é, Paty, o povo não gosta de vaporizar nada. Imagine o ponto pipoca se vaporiza. Eu vaporizo o ponto pipoca. Porque a partir do momento que a pessoa tem que entender, colocar na cabecinha dela que vaporizar é uma coisa e socar o ferro em cima do tricô é outra, completamente diferente, aí eu acho que a gente vai caminhar. Porque assim, gente, se vocês veem em ponto pipoca numa loja, né? Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, tá, gente? Estou fazendo isso de vez em quando. Tomei remédio, mas não passou. Passou um pouco só, agora tá voltando. Se vocês vaporizar, se vocês verem ponto pipoca na indústria, é vaporizado. Ponto. O que acontece é que eles têm mesa de vaporização. Então ele coloca a peça em cima e vaporiza de cima para baixo, de baixo para cima. Né? Então, em toda a passandoria, a sessão de passandoria de uma malharia, já pensei que tinha perdido. Já entende isso, que não é para carcar o ferro em cima do tricô. Você não tem que passar o ferro, o tricô, você tem que vaporizar. É diferente. São coisas diferentes. Tá? Nara, hoje o dia foi insano, eita. Mas as válvulas... decote quadrado com ponto... Para. Pronto. Sabe, Mariana, a idade vai chegando, a gente vai emborrecendo, sei lá. Na verdade, são as sinapses que vão diminuindo. Diminui o número de neurônios, o que é normal também. A gente tem um declínio de neurônios depois de uma certa idade. E, além de tudo, as sinapses diminuem, né? Como que a gente faz com que as sinapses continuem legais? A gente precisa equilibrar os nossos neurotransmissores. Papo de psiquiatra, tá? Nossa, Zé, mas eu não tô em depressão, eu não tô nada, não sei o que, não sei o que lá. Vai no psiquiatra. Se não quer ir no psiquiatra, porque muito provavelmente o psiquiatra também ele vai te encaminhar para o neurologista, vai no neurologista, né?
Se a gente equilibra a química cerebral com alguma alternativa, seja alimentação, remédio, suplementação de vitamina, se a gente melhora a qualidade das sinapses e as quantidades também, o nosso raciocínio começa a retomar um pouco, porque o cérebro é muito plástico, né? É um órgão mais plástico, ou melhor, talvez o único com tanta plasticidade. O que é plasticidade? Ele consegue não se regenerar, mas ele substitui áreas umas pelas outras. Então, às vezes, uma área que é mais de boa ali no cérebro, que não é tão usada, tal, tá ali, sabe? Descansando, né? Fica ali, pã. Aí ela tem um pedaço lá que, ó, aconteceu um troço ali, não tá funcionando mais, né? Vou ter que usar aqui, tá? É isso que é plasticidade. Ele vai trocando de região para dar conta de determinadas funções que uma região foi comprometida. Então, essa é a plasticidade do cérebro. Se não for para escandalizar, eu não ando boa. Solto o verbo e ninguém me segura. Daí quero ver se vão me defender quando forem me queimar em praça pública. Eu pelo menos vou tentar te defender. Ivanete Aguilera, adorei o ponto per lei em 2x1. Zé, obrigada. Imagina, estamos aqui. Lindo também com 2x1. Achei. Realmente fica lindo. Ficou muito lindo, maravilhoso. Olha só, vocês gostaram, hein? Nunca pensei em fazer em 2x1. Adorei. Tá vendo, Paty? Nunca tinha visto, adorei, fica lindo. Rosane Mello, amei, Zé, nunca experimentei isso. André Rodrigues, 2x2 em perlê fica um canelado perlê, gostei. Ensinar errado é muito ruim, para quem é iniciante ou até pode estragar a máquina, verdade, Paty. Linda, arrasou, Zé, valeu, Nara, obrigado. André também, obrigado, viu? Dirce Ramo, também acho, Paty. Pois é, Paty, concordo. Zé, André Rodrigues, que está aqui no chat, é quem faz a blusa perlê com gola em crochê que eu te mostrei. Ah, André, ficou muito bonita, viu? Muito bonita a combinação de cores. Adorei a ideia de misturar as técnicas, colocar aquele canelado que você faz com crochê, né, na gola. Adorei a ideia. Parabéns, viu? Ó, beijo. Parabéns mesmo. Quando a gente tem um tempo de prática, sabe ver o que deu errado e sair fora das roubadas. Sim. Exatamente, Mário. Ponto inglês em ponto perlê é o mesmo? Não. E aí, tem uma confusão que tanto a Brother quanto a Lanofix, a Silver Reed, no caso, fez. É assim, gente, lá fora, Fisherman's Hip é ponto pescador, que é o ponto inglês. E o English Hip é o ponto inglês. Até aí tudo bem. Traduziram, né, em alguns manuais isso de outra maneira, porque se adaptou à linguagem da máquina. Então, em alguns manuais da Silver Reed, que eu vi esses dias, inclusive, o ponto inglês é o double Fisherman's Rib, e o ponto perlê é o half, que significa metade, né? Um é o dobrado, que é o ponto inglês, e o outro é half, metade. Half Fisherman's Rib. Ou tem um outro manual que eu vi também, que aí já virou uma confusão do cão, né? Que é o... Como é que é o nome? É um outro nome que se dá pro ponto. Ponto pescador, Fisherman's Rib. English Rib, Então tem o Double English Rib, que é ponto inglês duplo, e tem o Half Fisherman's Rib, que é o ponto perlê. Eu estou usando aqui, quando eu falo com vocês, eu estou usando a linguagem que eu aprendi do ponto à mão. Então, eu via no ponto à mão o ponto inglês e vi no ponto na máquina o que seria o Fisherman Rib, ou seja, ponto pescador, etc e tal. Eu vejo na máquina, quando você olha no manual da Brother, tá ponto inglês para o ponto perlê, tá? Então assim, gente, é uma grandíssima confusão. Eu conheço esse como ponto perlê. No manual da Brother, isso daí vai estar como ponto inglês, tá? No manual da Silver, traduzido para o português, isso aqui é ponto perlê, né? Ou ponto perolado. Entendeu? Ponto perlê não é a mesma coisa que ponto inglês, tá? Ponto inglês é o mesmo que o ponto perlê fazendo na máquina e na frontura. Alternando, né, claro. Certo? Então, Patrícia, ponto inglês e ponto perlê não são a mesma coisa, tá? Ivanete Aguilera Dias. Zé, essa alavanca de tuque da frontura, ela é usada em alguma cartela da frontura? Não.
não usa, Ivanete, porque não tem seleção de agulhas na frontura. Tá? Então, cartela, quando a gente usa máquina e frontura, tudo vai ser comandado pela máquina, seja Lanofix ou seja Brother, seja Eugene. Tá bom? Ayrton Braz, parabéns, Zé. Muito boa, muito bom, excelente explicação. Obrigado, Ayrton, valeu. Soraya, entendi, obrigada. Neide Donato, boa noite, professor. Atrasada como sempre. Parabéns, aprendi na aula. Você não tem ideia que maravilha é a aula. Saudades, Zé. Saudade, Neide. Beijo, ainda não tomei o vinho. Você acredita? Tô esperando uma hora que eu quiser esquecer da vida. Vou tomar a garrafa inteira também. Patrícia RL, Zé, tá me faltando isso, praticar para melhorar. E depois partir para montar o meu ateliê. Isso aí. Patrícia Lopes, eu vi que tu tá murchinho, mas até assim tu tem um brilho lindo. Obrigado, Paty, mas não fala de novo não, que eu já... As lágrimas já veio... Se você não quer uma barra elástica, pode. Eu vaporizei a de um colete porque a proposta era essa. Cristina Toniel, Zé, tentei enviar o superchat e não consegui, então enviei Pix. Sua aula merece, deixa eu ver aqui. Obrigado, Cris. Cris mandou Pix também. Valeu, valeu, Cris, valeu, obrigado mesmo. Cristina Tonial, tenho que praticar para aprender. Sim, precisa, praticar é o melhor, tá? Melhor coisa que você pode fazer. Ivanete Aguilera, Zé, e o decote quadrado em ponto perlê? E para fazer o acabamento? Aí depende, Ivanete, porque assim, você tem que respeitar aquela regra de deixar a agulhinha pro lado, né? Porque daí você vai arrematar aqui embaixo. Eu arremataria fora da máquina, tá? Arremataria fora da máquina numa carreira que não recolhe para fazer aquele arremate que eu já ensinei a fazer aqui no canal, para ficar bonitinho aqui embaixo, seguiria sem acabamento mesmo, tá? O acabamento, na verdade, seria fazer aquele arremate que fica igual ao começo, né? Do ponto 1 por 1, ou do malha cheia, enfim, tá? Então acho que a melhor coisa para um decote quadrado em perlê é não ter acabamento. Tem um monte de restos de fios. Vou assistir os seus outros vídeos e praticar. Aprender as técnicas, eu vou ficar top. É isso aí, Patrícia. Isso aí. Faz assim mesmo. Zé, o decote quadrado. Bom, já li. Acho que ela repetiu, Zé, tu me defendendo amarrando. Oh, meu Deus. Zé, tu me defendendo amarrado comigo no poste no meio da praça. Com certeza, né? Porque se tem alguém que seria. seria eu, né? Porque eu contesto. Eu vi isso de uma coordenadora minha, que ao invés dela vir me questionar ou me apontar porque eu contestava ela veio me agradecer. Falou, Zé, muito obrigado por me contestar, cara. Porque você me faz raciocinar e tal, entendeu? Então, e é papel de professor corrigir rota. É papel de professor mostrar o que é certo. É meu papel. Eu sou professor de tricô à máquina, né? Pronto, ponto inglês e o perlê já dão uma confusão danada em português. Aí o homem vai lá e resolve que vai ajudar falando em outro idioma. Tamo lascada. Verdade. Gente, ponto inglês é ponto inglês. Ponto perlê, pronto, acabou. Tá? Faz o seguinte, vou contar um segredinho para vocês. Vou contar um segredinho. O senhor José Augusto Lancelotti, que é esse que vos fala, dono desse modestíssimo espaço, dono e proprietário, tá? Deste modestíssimo espaço, que é o canal Tricotando com o Zé, fez vídeo de tudo isso. É só você quer aprender a fazer, quer acompanhar as lives, assiste os vídeos também. Volta lá, deixa comentário, né? Pelo amor de Deus. Deixem comentário nos vídeos, gente. Pode ser, eu dou coraçãozinho pra todo mundo. Eu tô dando coração como eu nunca dei coração na minha vida. Sabe? Porque assim, eu quero que todo mundo veja que eu vi o comentário e que é importante. Tá? Tô babando. É verdade, Paty. Barbaridade, tchê. É só lembrar que o perlê tem direito a avesso, o inglês não tem direito a avesso. Da grande Mariana. Grande, é isso aí. Zé, esse ponto fica bom em manta de bebê? O 2 por 1 em ponto perlê? Fica. Fica. Eu acho que, na verdade, esse daqui fica maravilhoso. Tá? Vai ficar muito bom mesmo. Mas o próprio ponto perlê também fica muito bom em manta de bebê.
né? Qualquer ponto tuque fica bom em manta, gente. Qualquer ponto que vai tuque, que você recolhe fio na agulha, seja com seleção de agulhas ou fazendo pontos diferenciados na máquina. Por exemplo, tem um tipo de canelado que eu falo que a gente chamava na malharia de canelado especial. Posso ensinar também para vocês, que é isso aqui. Só que ao invés de 2 por 2, né? Você faz 2 por 1. Você coloca 2 agulhas na máquina e uma na frontura. Né? E abre o perlê na máquina. Na frontura, perdão. Na frontura. E aí fica um canelado especial. Esse daqui também. Na verdade, eu acho que esse é o canelado especial. E eu tô bugado. É o 2 por 2, eu acho. 2 por 1 no caso, né? A gente chamava de canelado especial. Fazia muito barrado de manta com esse canelado, gente. Vocês não têm ideia. Você tece uma tira com uma agulha falhada no meio, corta no meio, overlockava em volta das mantas, overlockava os cantos, ficava muito bonito mesmo. Apesar de ser overlockado, apesar de ser o tricô cortado, entendeu? Pra mim era o mesmo. Janildes, as pessoas sabem que eu gosto de ler o tal do sobrenome com pronúncia legal, de falar. Janides Boruzewski. Zewski. Janides, ou é Janides, tem um acento lá, então tem que ser, né? Janides Boruzewski. Boruzewski. É isso, acho que é isso. É que nem Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Então, Janides Boruzewski. Zé, boa noite. Quando você tiver tempo, por gentileza, responde meu comentário no vídeo dos primeiros pontos. Respondo. É recente esse comentário? Tipo, de horas atrás, porque eu respondi comentário hoje, eu não vi, tá? Decidir onde usar os pontos também é uma questão de caimento, ou como diria a parte, gelatinoso. Na verdade, fui eu que disse, tá? Eu sou ciumento com as coisas que eu inventei. Brincadeira, gente. Não foi nem eu que inventei, é só. Ponto per ele é molengo, né? Que nem gelatina. Fica. Só isso. Leninha. Até hoje nos grupos tem pessoas que temiam que não precisa teimam que não precisa vaporizar as peças. É lógico que dá pra ver a diferença numa peça que foi vaporizada e outra que não foi. Dá sim. A Paty é uma doidinha, que eu defenderia. Jogava água se tentassem queimar. Oh, olha só que bonitinho. Andréa Rodrigues que disse. É isso aí, gente. Crianças, é o seguinte, o Zé vai encerrar hoje a live mais cedo, porque se a gente continuar e de repente vocês falarem alguma coisa que me sensibilizar, eu vou começar a chorar na frente de vocês. E não quero isso. Zé, você tá mal? Não, tá tudo bem. Só tô sensível. E eu sou hipersensível também, tá? Tenho pensamento em arborescência, então assim, imagina, para pensar coisa de tricô à máquina, é uma árvore que aparece na minha cabeça. Quando é coisa que eu não tô gostando, é igual. E aí a hipersensibilidade vem à tona e aí eu começo a ficar chorão, tá bom? Lininha, e como alegam que a frontura é difícil, quando eu comecei nem tinha os seus vídeos e algumas coisas eu tecia na cabeça quando deitava. Vou tentar desse jeito ou desse. Imagina a felicidade de ver o que deu certo. Sim, com certeza, Leninha. Com certeza, eu conheço essa sensação. Então, boa noite a todos. Soraya, beijo. Vou te chamar depois e te sensibilizar todinho. Não faz isso. Se você quiser ouvir uma pessoa que vai chorar o tempo todo, você faz isso. Mas se você não quiser, você não faz, Paty. Sim, é recente. Beleza, Janides, eu vou dar uma olhada lá, tá? A pronúncia do meu nome com aceito foi perfeita. Janides Borzelski. Que gosto quando eu. Valeu, Janides. Obrigado, tá? É Janides Borzelski. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. 58 pessoas agora. A todo mundo que colaborou financeiramente, que está aqui colaborando com comentário depois da live, comentando, curtindo a live. Para todos vocês que de alguma forma ou de outra e em certa medida ajudam o canal Tricotando com o Zé e ajudam esse trabalho continuar existindo, meu muito obrigado. Desejo para vocês um ótimo restinho de semana, um final de semana maravilhoso, tá? Que semana que vem, terça-feira, a gente se encontre com coisa boa. Vou fazer já a amostra do que eu quero fazer para saber se dá certo. Mesmo sendo 10 horas, eu faço devagarinho, dá tempo, tá? Mais uma vez é isso, fiquem bem. Um beijo enorme no coração de vocês. Nós nos vemos semana que vem, terça-feira e quinta-feira, certeza, tá? Tem até que, não sei que aconteça alguma coisa.
que me impeça de fazer, mas terça e quinta tá garantido a live. Anuncio logo logo qual vai ser o tema, tá bom, gente? Anuncio com antecedência. Um beijo no coração de vocês. Eu, de coração inteiro, agradeço mais uma vez a presença de vocês, toda a colaboração, tudo que vocês fazem de bom. Precisa fazer mais. Então agradeço, mas dou uma cobradinha porque precisa. Então mais comentário, gente, mais like, por favor, tá?